Está começando mais uma edição do 62 Podcast. Obrigado, celular. Antes de eu apresentar o convidado, vou apresentar quem está aqui ao meu lado. Então, como você está, Alexandre Nicolau? Tudo bem com você? Saudades. Boa noite Vitor, boa noite Mark, boa noite Ariel, um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado. Boa noite pessoal da Dream também, que sempre está nos recebendo bem aqui. E vamos lá, né, para mais um episódio hoje, que seja de sucesso, igual estão sendo os outros, e eu tenho certeza de que vai ser. E se eu apresentei Alexandre Nicolau, está aqui na minha frente ele, o ilustríssimo Mark Blaser. Como você está, meu garoto? Beleza, Vitor? Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Ariel, muito obrigado desde já. Alexandre. E vamos fazer coisa que a gente gosta, falar bastante de futebol. E já que o Mark e o Alexandre já falaram o nome do convidado, e vocês aí de casa já estão vendo quem é o convidado, eu vos apresento Ariel Mamed Souza. É isso mesmo? Como é que você tá? É isso. Boa noite. Tô bem, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com vocês aí. Tô acompanhando esse projeto bacana demais. Vocês, como sempre, aí revolucionando o nosso futebol goiano, tentando de todas as maneiras atualizar o nosso futebol. Então, parabéns. Muito obrigado pelo convite. Ariel, então vamos lá. Todo mundo sabe aí quem é o Ariel treinador, só que pouca gente sabe que já teve o Ariel jogador. Né? Como foi sua carreira antes de ser treinador? Você chegou a jogar futebol? Você fez categoria de base? Como é que foi essa passagem sua aí? Fui jogador. Na verdade, até ia ficar espantado se alguém lembrasse, porque realmente ia lembrar dos cartões vermelhos. Jogava em que posição? Volante, zagueiro. Só dava butinada, Ariel? Era bom nisso, no gogó e dar pau nos outros. Tá certo. Comecei nas categorias de base do Goiás, por incrível que pareça. Depois estive no Atlético. Do Atlético fui pro Brasiliense. E do Brasiliense voltei pro mesmo Atlético. E aí comecei a rodar. Já profissionalizei no Brasiliense. Saí do Brasiliense, tinha 18 anos, se não me engano. E aí comecei a rodar. Vim pra Napolina. Joguei 2, 3 goianões aí na Napolina. Joguei divisão de acesso no Nerópolis. Joguei no Lusiânia, Fluminense de Araguari. Fui rodando aí. E fui um jogador bem meia boca. Mas fui jogador sim. Certo. Foi até quantos anos jogando? Foi até os 22. E dali você já começou a estudar para ser treinador? Como é que funcionou essa transformação? Porque assim, sua carreira começou com você muito jovem, né, cara? Sim. A sua idade, quando você pegou o primeiro profissional, sei lá, menor que a idade da maioria dos treinadores que tem. Sim. Como é que foi essa passagem? Quando que ela ocorreu? Então, eu sempre tive essa ambição mesmo, assim. Eu sou apaixonado por futebol, sempre fui, venho de uma família apaixonada no futebol. E tudo meu sempre foi ligado a isso. Mas meu objetivo maior sempre foi ser treinador. Então eu tinha na minha cabeça, vou ser um jogador e vou esperar as coisas acontecerem, aposento aí lá pros 30 e poucos, mas já vou estudando, me preparando. Então desde os 13, 14 anos eu já anotava treino, já gostava das coisas, já analisava jogo, já tinha uma visão em cima disso, aqueles joguinhos que a gente tinha de Brasfoot, Futebol Manager. E sempre fui para esse lado, assim, já. Então, já vinha com essa mentalidade. E aí chegou um certo momento no futebol, as coisas não acontecendo, aquela coisa de time pequeno. E time pequeno você pega treinador ruim, pega diretor ruim, pega não paga, ambiente ruim, cultura ruim. Trabalha 3 meses, recebe só o primeiro salário. Exatamente, não recebe direito, fica aquela loucura. Eu já estava um pouco desanimado também, eu estava tendo muito problema de pubis, joelho, meus joelhos são tudo podres. E aí eu ia para Portugal com um amigo meu, foi jogar em Portugal, Pedro Emílio, acho que nosso amigo em comum. E o Pedrão me indicou no clube, o clube me deu uma carta convite para... Falei, vou para esse time, Ajustrelense, o nome do time. Que joga campeonato de Portugal. Terceira divisão da liga. E aí eu falei, vou nessa, né? Vou tentar mais uma vez. Tinha trancado a faculdade já. Tinha deixado tudo arrumado para ir. Eu já estava estudando educação física. E aí, um dia jogando uma pelada, encontrei um cara que tinha sido meu treinador, Lucas Oliveira. E esse Lucas do Morrinhos. Isso lá em Portugal? Não, isso aqui em Goiânia, Aqui antes em de ir para Goiânia. Portugal. Sim.
E aí comentei com ele essas coisas, ele falou, Ariel, faz o seguinte, cara, ele já sabia, né, da minha vontade de ser treinador, etc. Ele falou, tô indo pro Anápolis, sub-18, vamos comigo, você fica treinando lá, fica fazendo o papel de auxiliar, me ajudando no dia a dia. Quando chegar o dia da sua viagem, você vai. Eu falei, beleza, então, 27 de janeiro aí, eu nunca me esqueço. Comecei a trabalhar 28 de dezembro. Tinha 22 para 23. E aí começamos junto lá, trabalhar e etc. E assim, como já gostava muito, já tinha muito interesse sobre, foi só acrescentando. O Maurinho, que hoje é o diretor do Cruzeiro, era o diretor do Anápolis na época, e me chamava, me conversava, falava, pô, o que você vai fazer em Portugal e tal. E o Lucas também me deu muita moral na época, a gente tinha uma amizade legal. E aí, no final, resolvi ficar e comecei a rodar como auxiliar dele. Fizemos um bom trabalho no time do Anápolis. O time do Anápolis tinha Brandon, Caio, que está no Japão. Júlio César. Acho que desses que vão... Caio é aquele que foi pro Vila depois? Isso, que está no Japão. E aí a gente fez um bom trabalho e logo depois fomos pro Vila. E aí foi quando começou a minha história no Vila, primeiro como auxiliar dele, mas logo depois já como treinador. Meu primeiro trabalho como treinador foi com 23 anos. Entendi. Ali no Vila você passou em todas as categorias, né? Em todas. Foi essa chegada aí em 2012. E aí de 2012 em diante, eu acho que talvez o único ano que eu não passei lá dentro do Vila foi 2016. O restante, todos os anos, entre idas e vindas, e tumulto, e briga, e demissões, e mudanças de gestões, aquelas coisas que o Vila antigamente tinha, que o Hugo acabou com ela. Eu fui sub-15, sub-17, sub-20, fui coordenador. Nunca pensou em ser diretor, não? Profissional. Cara, não faz o campo, a leitura do jogo. Eu gosto muito da tática e a leitura do jogo, a dinâmica, o campo me atrai muito. Se eu não morrer antes dos 60, eu espero ser diretor ainda depois, sabe? Tem essa ambição ainda? Se o futebol não acabar comigo, eu espero conseguir ser diretor ainda e etc. Mas é um processo, assim, o campo é a minha praia. Então, por exemplo, você acha que se naquela época que você trabalhou no Vila, tivesse com a gestão do Hugo, você acha que seu tempo no Vila teria sido maior, suas condições de trabalho teriam sido maiores? Com certeza. Com certeza. A gestão hoje ela é uma gestão homogênea, né? Acabou picuinha, acabou invejinha, acabou bagunça. Não, lógico que eu não estou falando de uma pessoa específica, né? Eu tô falando de várias pessoas, né? Não tô o ambiente do clube. Eu não estou culpando o presidente. Meu primeiro presidente foi Marcos Martinez. Nada contra o Marcão, um cara fantástico. Ele, o pai dele que faleceu, o senhor José Martinez. Pessoas fantásticas, mas era o meio do Vila. O meio do Vila era realmente muito pobre, muita coisa errada, sabe? E mesmo assim a gente teve ainda um bom costume. Mas até sobre o Hugo, esse time de 2012, quando eu cheguei no Vila Nova, foi o primeiro trabalho do Hugo como diretor de base. E aí teve essa coincidência, né? Às vezes as pessoas não entendem qual que é o contexto do negócio, né? Nós crescemos juntos lá dentro do Vila. E aí essa história do Vila assim, é bem gostosa de contar, sabe? Essa trajetória toda, porque tem muitos altos e baixos. Eu entrei no Vila como treinador de sub-15, fui campeão. Um dia eu dando treino, o Márcio Pittencourt me chega, assiste o meu treino, manda me chamar no hotel dele, ele sem auxiliar, fala, faz uma análise para mim completa dos jogadores aí do Goiano e tudo mais. Conversamos de bola, tomamos cerveja e tal, aquela coisa, o Márcio, aquele jeitão dele. Márcio Bittencourt, vocês lembram quem que é? Sim. E aí no outro dia, fiz o que ele me pediu, entreguei para ele. Na parte da tarde me manda me chamar no profissional. Ariel, o Márcio quer que você seja auxiliar dele aqui no clube. Você eu tinha... regalou então, que é isso? eu tinha nem um ano de clube, treinador do sub-15, o cara vai ver meu treino, me chama para conversar, alguma gosta, coisa diferente, né? Eu não tinha visto. Realmente, assim, não sei se é sorte, não sei se é competência, não sei o que é, mas alguma coisa muito estranha né? E aí, do nada, do sub-15 eu vou pro profissional, e do profissional em 2 meses e meio, 3 meses, eu fui demitido, sabe? E nessa trajetória, assim, são coisas meio malucas, assim, da gente analisar, né? A mesma coisa do Hugo. O Hugo era diretor da base, virou diretor do profissional no momento que o Vila tava
acabado, que era Eu 2013. lembro que na época pegou o Hugo e o Turquinho, né, pra assumir a base. Exatamente. Eu lembro, cara, era bem precário a ponto, assim, que eu conversava com o Turquinho, eu tenho amizade, né, com o Sim. Hugo, com o Turquinho. Eu tava comprando o short do Turquinho, tipo assim, o Turquinho vendendo short do Vila, pra fazer arrecadação, pra comprar um computador lá, pra organizar as coisas. Era tipo... Não, eu fiquei 6 meses, 4 meses sem receber no Vilas, não lembro exato. Teve uma vez que eles nos pagaram com uniforme. Ah, você vende uniforme aí? Ah, então se brincar, eu ajudei a pagar na época, porque eu tô falando que eu comprei um short lá e Rapaz, tal. foi Você o só não salário era mais diretor, rápido né? que eu recebi do Vila até hoje. Eles falaram, né, foi uma galera que torcia lá. O pessoal da torcida comprava na hora, pagava até Sim, mais caro. cara. O salário saía até mais. Você ganhava até mais do que era. Você pegava um short de 50, vendia por 100 pro torcedor. Então deu até pra fazer um dinheiro. Então. Mas são muitas histórias no Vila entre esses altos e baixos, assim, de demissões, de cair e levanta. Aí você falou pra gente que você acabou sendo demitido do profissional, você subiu pra ser o auxiliar do Márcio Bittencourt, certo? E daí o que aconteceu? Você foi reintegrado à base ou segue sua vida, Não. segue seu rumo? O Hugo teve uma discussão com o Nilton Ferreira, que era o diretor na época, os dois brigaram e tal. E aí já ficou meio assim, sabe? E Isso aí aí foi durante a Série C 2013, Série né? C de 2013. Foi quando a gente trouxe Frontini, tinha Aham, Robson, sim. tinha Wesley, sim. Douglas Assis, Uhum. Marcelo Pitol, goleiro. E aí fui sendo demitido junto com... Eu fui integrado ao profissional e fui demitido no bolo. O Nilton também nem sabia quem eu era. Você deve ter olhado e falar, esse moleque aí... É da comissão Nem sei. do cara, Esse- talvez. Tá junto, mandar vai, junto. tá Vamos junto, mandar vai ele embora junto. pra São Paulo, pensando em ser Exatamente. Então eu não tive nem essa oportunidade. Aí fui demitido, fiquei sem nada. O Márcio, Ariel, eu vou te levar. E eu queria voltar a ser treinador. Eu realmente não tenho um perfil de auxiliar. E queria voltar a ser treinador, mas 23 anos, com uma experiência de sub-15, vice-campeão, e uma experiência de Série C aí, pouco tempo. Não tinha quase nada, né? Então não tinha oportunidade. E aí o Maurinho me ligou um dia, faltando 30 dias para começar o campeonato, sub-15. Falou, Ariel, vamos fazer o seguinte, tem um empresário amigo meu que quer empresariar jogador, vamos montar o Jardim América. Vamos pegar o Jardim América, nós vamos montar um time e vamos disputar o sub-15 para negociar jogador. Eu falei, como é que nós vamos fazer um time, cara, em, sei lá, 20 dias, porque a gente tá falando agora, nós vamos começar a treinar daqui 10 dias, sei lá, como é que nós vamos montar? E aí fizemos, montamos o time, fomos pra final também. Você jogava no Buriti Sereno? Não, esse não era do Buriti Sereno, a gente jogava lá perto da Pecuária. Saneago, Clube da Saneago. Na acesso lá, Isso, no Clube da Saneago. E aí logo depois montamos o time 99 também, fomos campeões, assim, foi na campeão, época né? o Sub-15 tinha uma ou duas divisões. Tinha uma só. Então você Tinha pegou uma um divisão. campeonato pesado. Peguei Goiás com Thales, com Richard, peguei um campeonato pesado, assim. O nosso time saiu um monte de gente. O Iago Mendonça. Iago Mendonça já tava lá? O Iago era 99, né? O Romeu que foi pro Curitiba. O Romeu é o que você tava com ele lá no Tava Monte no Azul. Monte Azul, no Boa. O Gustavo Henrique, atacante, que tá em Portugal. Sim. Então, assim, era uma geração. O Cardoso de não 99, chegou. Não, o 98. Cardoso acho que era do Vila, né? Não, o Cardoso, qual? O Cardoso? O Cardozinho. 97? É. O Cardoso era do Goiás. Ali era do Goiás, é verdade. E como é que vocês fizeram, assim, pra montar esse primeiro time de vocês? Foi peneira? Peneira, olho, e conheci um jogador ou outro que tinha passado, porque eu já tinha trabalhado com a geração 98 e tinha acompanhado muito o campeonato. Então fomos pegando daqui, pegando dali, trouxemos uns 2 meninos de Minas, não tinha alojamento. E Nossa, e com o como é que empresário fazia? pagamos, cara, demos um jeito, fizemos um rolo, não sei não. É por isso que o Maurinho tá no Cruzeiro, cara. E aí O Maurinho gosta, né? fizemos um cata danado, fomos no Euripim, o Euripim tinha as escolinhas do Atlético. Euripim, o que você tem aí? Esses meninos vieram disso, inclusive. E fomos fazendo. Tem o Guilherme, zagueiro também, que era do Goiás, estava no Euripim nessa época, foi pro Goiás, não ficou lá com a gente. E aí fizemos esse cata, montamos O Arthur tava com você até o nessa final. época aí? O Arthur tava te auxiliando? Não, o Arthur foi depois no Vila. Foi já no Foi depois Vila que eu você saí do encontrou? Jardim tá, América. porque o Arthur passou por lá também, não passou? Passou por lá sim, depois de mas mim. Fez um porão Não, foi depois de mim. Entendi. E aí foi isso, fiquei nesse Jardim América esse 1 ano, fizemos 2 baitas trabalhos, assim, foi um momento de muita aprendizagem, lavava roupa dos jogadores, enchia a garrafinha para os caras poderem treinar,
Preparador físico era estagiário, Ricardo Botelho, que era o Sim, o que tava no supervisor, Atlético também. estava no Cruzeiro. É. Ricardo Botelho chegou lá como estagiário, era lá do meu bairro, conheci, falava pra cá, e veio também. E assim, foi tudo um cata danado, catadão. sabe? E deu certo, porque tinha bons garotos, a gente tinha conhecimento de mercado, tanto eu e o Maurinho, e aí acabou dando certo. Eu interrompi porque voltei pro Vila. Voltei pro Vila em 2014. Em 2014, você tinha quantos anos aí? 24? 2014, já 25. 25 anos. Igual Fazer eu e o 25. Mark, que a gente joga um joguinho, né, Mark? Futebol mesmo, eu fico pensando assim, você com 25 anos, cara. Menino de 25 anos quer ir pra balada, tem sua profissão ali, mas a gente não conhece, eu não conhecia até então. Alguém com 25 anos já Sim. nesse ramo, sendo treinador e tal, Sim. já igual você foi auxiliar técnico mais cedo, inclusive. Sim. Como é que era pra você lidar com tudo isso, cara? Você passava o dia inteiro estudando, sonhando. Certeza você ficava sonhando com isso aí, né? Claro. Vou escalar aquele moleque ali, não. Vou mudar de tática e tal. Como é que era isso aí? Era desse jeito, sempre muito intenso. É assim como hoje, na verdade. É uma realização, né, cara? Então, é muito intenso, muita entrega, muito estudo e etc. E assim, pra mim, nessa época, nesse período, foi um período ímpar. O Igor brinca muito isso, o Igor fala isso direto. Porque o Igor fala, Ariel, você abriu uma porta pros novos. Porque realmente, antes de mim, não tinha nenhum treinador novo. Por exemplo, eu comecei com o Lucas, mas eu fui treinador sub-20, profissional, até antes dele se brincar. O Rafinha não é da nossa idade, o Rafinha já é mais velho, o Rafinha tem 40, o Lucas Oliveira mesmo tem 44, se eu não me engano, 42. Então, assim, depois de mim, vieram vários, Arthur, Cássio, entre outros, né? Vieram vários, abriram uma porta. Na minha época, o treinador era o Zé Roberto, Coutinho, Augusto, Luvanor. Eram os caras ex-jogadores, os caras mais velhos. Sempre existia esse preconceito, né? Com a carreira bem do consolidada. cara novo, né? esse moleque aí e tal. E até nisso aí vale muito ressaltar Maurinho, vale ressaltar o Jorge Bravo, que foram os caras de coragem, né? De pegar um menino, ver potencial. E enxergar um pouquinho à frente do tempo. Exatamente, forma, né, exatamente. Eu, em 2012, voltando assim, em 2012, a primeira oportunidade que eu tive para ser treinador, o Sub-20 foi para Taça BH. E não tinha ninguém para dar treino. E eu ficava o dia inteiro no Vila. Chegava no Vila às 7 da manhã e saía às 8 da noite. Como estagiário. Não ganhava nada no Vila. E quando eu fui como auxiliar do Lucas, a primeira passagem, fiquei 3 meses assim. E aí, não tinha ninguém. Aí um dia na sala, tal, não. O Hugo virou e falou assim, Ariel, pode ficar aí, ó, no período da manhã, você vai dar treino pros caras que não viajarem pra Taça BH. Falei, beleza. Não tem problema, eu dou o treino, tranquilo. Ia fazer aquecimento, montava. E aí dei sorte que o ônibus do Vila estragou na época. E aí eu treinava no Oba. E assim, fazia treinos diferentes, né? Porque na nossa época, treino diferente é no máximo um alemão, sei lá, um reduzidinho, com regra, alguma coisa nesse sentido. Que aí o Lucas é um dos pioneiros, assim, na minha opinião. Que é um dos caras que trouxe realmente essa dinâmica diferente. E aí comecei a dar esses treinos, tá? E o Hugo ficava sempre lá, acompanhando, assistindo, via e tudo mais. Tava ali vendo. Exatamente, me chamava pra conversar, falava, tem que captar jogador. Eu falava, tem fulano lá no tal lugar. Onde você vai hoje? Não, eu vou assistir o jogo lá em Abadia. Não, eu vou assistir o jogo lá em Nerópolis. Não, eu vou não sei o quê. E aí foi indo. Seu conhecimento de mercado ali da turma ali só. Exatamente. E aí foi aí que foi acendendo essa... Então, assim, tem muito dessa dedicação também, acho que é meio arrojado, assim, também. E eu me sinto orgulhoso disso, porque hoje se apostam mais nos jovens. Lógico que eu não sou o cara que fez isso, né? Mas eu sou um dos mais jovens, né, que passaram. Eu fui para a Série C, fui treinador mais jovem da Série C quando disputei, da Série D quando disputei, da Série A2 esse ano eu era o mais jovem, do Goiano esse ano eu era o mais jovem, da Série D que eu disputei ano passado eu era o mais jovem. Então, assim, até o Luan chegar no Brasiliense, né, eu era o mais jovem no início. Então, assim, em toda a competição eu já estou rodado, já estou há muito tempo, mas ao mesmo tempo ainda jovem. Então, é um processo que, querendo ou não, hoje é mais fácil de visualizar, né? Na nossa época, assim, tempo atrás. Assim, hoje existe, né? Exatamente. Antes não existia. Visualizava. Pô, treinador de 32 anos, como você vai ser treinador com um jogador de 37? Em 2004, você via algum treinador assim como espelho? Eu acho que naquela época era difícil encontrar treinadores mais novos, né? Tinha o Ney Franco, ele tava
Sim. tendo um ápice no Ipatinga na época, Sim, foi, sim. foi pro Flamengo depois. Sim. Mas tinha alguém que você se inspirava Não, naquela época ou não? eu nunca tive espelho assim em treinador brasileiro, vou te ser sincero. Eu gosto muito agora de alguns de agora, assim. Mas gosto os que eu já conheci, particularmente, assim, de sentar, conversar, trocar ideia e etc. E são poucos também. Já conversei com vários, mas gosto de poucos. Então eu nunca tive esse cara assim, falar, pô, quero ser igual aquele cara, quero ser igual aquele cara. Obviamente todo mundo gosta do Guardiola, do Mourinho, né? Isso aí você. Na minha época o Mourinho era o mais fera, né? Depois, Special One. Depois veio chegando o Guardiola, veio chegando outros. Então, assim, eu não tinha aqui no Brasil, assim, falar, Ariel, você se espelhou em alguém? Não. Por exemplo, um dia você montou sua primeira tática ali, seu primeiro jogo. De repente você pensou assim, vou fazer igual o cara jogava em tal time, ou você se inspirou em algum modelo de jogo? Não, com certeza, isso já. Sim, né? Isso já, com certeza. Mas dos de fora. Sim, Dos de fora. E dessas referências de fora, assim, tirando esses grandes, teve algum assim que você gostava bastante? Cara, tirando esses já óbvios, né? É isso. Porque hoje eles são óbvios, né? Mas eu Sim, peguei eles exatamente. no começo, Sim, né? O Guardiola, verdade, eu peguei ele. Nem sempre ele iniciando. foi óbvio, né? É igual O o Guardiola Xavi ainda agora. tinha cabelo ainda. Gosto muito do Xavi, já tinha essa ideia assim do Xavi. Daqui a pouco vai ser o Busquets também, que tem essa ideia. Mas assim, eu gosto muito do jogo do jogo fluido, sabe? E o Johan Cruyff pra mim é o cara do jogo fluido, assim, com todos. Pode chamar de jogo de posicional, pode chamar do que quiser, mas essa ideia da pirâmide invertida, né? Que hoje é tudo moderno, mas tudo que é moderno hoje já foi velho há um tempo atrás. Então, eu não tive essas, assim, esse cara. Tive os que na minha época estava estourando. O Mourinho, por exemplo, foi um desses. Ninguém conhecia o Mourinho. E que depois consolidou bem. Exatamente. Hoje eu gosto do Tuchel, eu gosto do próprio Do Xavi, Nagelsmann. igual eu falei, do Jardine, que é o que eu mais gosto do Brasil. Então, entre outros. Nagelsmann. Entendi. Você também estava falando que você está fazendo o curso da CBF. Conta pra gente, pro pessoal que ainda não conhece, quem tem o sonho de ser treinador, como é que funciona esse curso, Ariel? Você hoje tá na Então, licença. Eu tô na licença A. Licença A, que é a A mais. minha ficou muito atrasada, não, a Pro é a mais. É a Pro. A A é do Campeonato Brasileiro e etc. A Pro é Libertadores, Torneio Continental e Seleções. Então, no caso, se você tiver num time da Série A e o time for para Libertadores, você tem que fazer a. Eu tenho que ter a licença Pro. Mas aí você consegue, por ser licença A já, você consegue entrar o provisionado mais rápido, você consegue a vaga por conta do emprego. O Goiás tinha aquele negócio no ano passado, retrasado, que o Augusto O Augusto O não Augusto pôde. não podia tinha. assinar, Era o né? Glauber que... Era o Glauber. Exatamente. Era por causa, justamente por causa Da dessa licença A, licença aí. isso, por causa Aí no da caso do licença A. Augusto, ele tinha a licença B, no caso. Ele tava na licença B na época. Tava na B. É. Aí ele não podia. Eu em Minas eu não poderia trabalhar sem a A, em São Paulo agora eu não poderia trabalhar sem a A. Isso Vários lugares já estão no restringidos. No estadual. No estadual. Aqui em Goiás tem alguma cobrança? Não, aqui em Goiás ainda ainda não. Mas acredito Mas a que o tendência Pita é que em breve deve que passe começar a exigir, né? nacional. Agora, ainda mais que agora a licença já está valendo lá para fora, etc. A licença é muito bacana, assim. Tem a licença C, que é mais para iniciante, que é escolinha e etc. Aqueles que têm carreira como jogador e comprovam que conseguiram jogar de maneira profissional por tantos anos e partidas e contrato, etc., já entra na B. Esse foi o meu caso. Eu entrei por causa da experiência como jogador, direto na B, eu pulei a C. Quem já tem 10 anos como treinador, já entra direto na A. 10 anos como treinador profissional. Ele já entra direto na A. Então, é um curso, até me surpreendeu, assim, depois que eu entrei, não esperava tanto. Eu gostei depois que eu entrei. Ele me atrasou muito por causa da pandemia, já era para eu estar nesse momento no Pro. Aí a pandemia atrasou aí quase que 2 anos as nossas As aulas são presenciais. Ela é online e tem as provas, os trabalhos e etc. E depois tem as aulas presenciais. Esse ano no Rio de Janeiro? Esse ano a minha presencial é em Teresópolis. Fica lá na sede da CBF. Lá na mesmo. Granja. Lá na Granja mesmo. A gente fica por lá. E na licença full são 18 dias. Na licença normal são 12. Entendi. E aí é todo dia prática. Você conheceu o Renato Gaúcho? Não conheci. Eu acho que é porque ele tava na praia. Bem provável. Desde que estavam dando aula lá, por exemplo, pegando curso com você, caralho, velho. Tô fazendo curso com esse cara aqui. Tem alguém que te cara. brilhava os olhos ou não? Mesmo você não tendo... Assim, teve alguns, eu fiz com... não que eu me brilhava os olhos assim, mas
que eu tive o prazer de conhecer, assim. O Roger Flores fez junto comigo. Ninguém imaginava, né, que o Roger tava fazendo hoje. Exatamente. O Roger Eu fez. tô descobrindo O agora. Arley fez com também. você também? Não, o Arley é uma antes. Uma O antes. Arley é uma antes. Deixa eu ver quem mais tava. Danilo, do Corinthians. Sim. Esse aí, fantástico, cara. Você é louco, piada. Danilo é um cara fenomenal. Era da minha turma também. Ele mora aqui em Goiânia, né, o Danilo? Ele tá em São Paulo, ele é Em São treinador do Paulo. Corinthians agora. ele Ele tá era no- do Aspirantes Tava no Aspirantes, né? e agora é o do Sub-20. Ah, tá Legal passando demais. É. Eu acho que é isso, cara. O cara que eu mais gostei, vou te falar, o cara que eu mais gostei de estar na mesma sala que ele foi o Augusto. Augusto do O Goiás? Augusto nosso É? aqui, Porque assim, a gente tinha... Você devia ter muito assunto, né? Não, Conhecimento tinha uma rivalidade danada, né? A gente mal se olhava, cumprimentava e tal, mas nunca teve aquele momento assim de sentar, conversar. Saber rir. quem é o cara fora do Exatamente, profissional, né? Você exatamente. encontrava ali no jogo e acabou, tchau. Exatamente. Então, assim, foi um momento que, pra mim, o cara que eu mais gostei como pessoa, assim, de falar, pô, eu sentei com esse cara, conversei com esse cara, foi o Augusto. Mas por essa história nossa, né? Eram vários anos já a gente disputando, né? Aquela loucura. Conhecimento da base absurdo, Exatamente. né? Vocês dois, né? E aí, conhecê-lo pessoalmente. Ele passou por dividir diversas turma. categorias do Goiás também? Como é que Sim. foi? Porque eu lembro do Augusto. Não, ele ficou só no Sub-20, eu É, acho. ele Ele ficou no sempre sub-20, Mas assim, ele tava naquele ano lá que o Goiás finalista foi da Taça vice, São aí Paulo. depois ele Ah, vazou sim. e depois voltou. Títulos. A gente tem uma peculiaridade, assim, a melhor campanha do Sub-20 é minha e a dele. E tudo igual. É aquela de 2015, Sim. 18 jogos, 18 vitórias, 53 gols feitos e 3 tomados. Você E zerava ele é a o mesma campeonato. campanha. Ah, entendi. Ele fez a mesma campanha com essa geração aí de 2015 foi que você ficou Lineker, o ano Eric. inteiro invicto. Isso. E aí, essa é a mesma campanha que ele fez, até em gols, assim. Então, era um negócio que a gente tinha uma... E eu não conhecia. Já tinha um assunto já. então, Exatamente. Eu falei isso no final do curso. Falei, rapaz, esse cara aqui era só meu rival e acaba o curso hoje aqui. Tem como amigo, assim, cara, 100%. Então, esse pra mim foi o cara que eu mais guardei, assim, do curso. Aí, entre famosos, cara, tem muita gente boa, tem muito cara simples, né? Muito aprendizado também. Professores que a gente faz amizade. A CBF Academy é fantástica. Eu gostei muito, assim. E pretendo continuar fazendo os cursos e tendo proximidade. Qual que é a licença máxima lá? É essa Pro? É a Pro. É a Pro, né? É C, a maior. B. A C é para escolinhas e Aham. categorias menores. A B é para categoria de base. Uhum. E a A é para nível profissional, Série A, Série B. A B vale para Série D também. E estaduais em alguns lugares. E a Pro é torneio continental e seleções. Na Europa, em Portugal, por exemplo, eles já aceitam a A. Eles já estão aceitando treinadores licença A trabalharem nos clubes. Dubai também, China também, licença A pode trabalhar. Tem muito treinador brasileiro. Exatamente. Agora, em outros países já não. Se eu não me engano, na Espanha ou na Itália. Estou na dúvida, acho que na Itália. Só com a Pro. Só pode trabalhar com a Pro. Mas em carga horária, em número de aulas e etc., o curso hoje brasileiro é o que tem mais carga horária, é o que tem mais conteúdo. Isso aí é de maneira continental, mais do que o da UEFA, mais do que o da ATFA e etc. Certo. Que beleza, hein? Pensar que... Falar assim, pô, estudar, vou fazer... Os caras falam, não, futebol não precisa estudar, não. Aí, ó, os caras têm carga horária. Na faculdade a gente ralava por causa das horas. É verdade, é verdade. Você falou de Europa aí, você já treinou o Grêmio Anápolis. E todo mundo sabe Que isso? da ligação da ponte que eles têm, né? Com falou Portugal. de Europa, falou do Grêmio Anápolis. Eu fiquei Ó. até feliz aqui agora. Essa ligação, quando você treinou lá, não chegou a aparecer, tipo, alguma sondagem, alguma proposta ou oportunidade pra você ir, de repente, pra Portugal ou algum outro lugar na Europa? Cara, o Grêmio é um lugar fantástico, né? O Pedro, meu amigo, Teixeira, o senhor Teixeira é um cara fantástico. E até hoje a gente tem uma relação muito boa. No ano que eu fui, eu dei muito azar. Porque a divisão de acesso, eu fui a primeira vez e eles estavam na divisão de acesso. E a divisão de acesso, ela se iniciou em julho. E aí, em julho, ela se iniciava em setembro, se eu não me engano, em agosto, que era bem pro fim do ano. E nisso já tinha passado a janela, já tinha passado toda uma turbulência, né? E aí, nesse ano, eles anteciparam, não lembro por qual motivo foi, não sei se foi as Olimpíadas no Brasil. 2015?
foi 2016. Não lembro o que então foi que capaz, aconteceu. acho que era Olimpíadas mesmo. Que a federação antecipou. Eu acho que era Olimpíadas, aí jogaram ela pra depois das Olimpíadas. Exatamente. Mas eu acho que era aquele PAN, não era não? PAN? Não, Era PAN. 16 foi Rio. Verdade, O é Brasil verdade. pegou medalha de ouro no futebol. É isso. Aí o que aconteceu? Eu sei que anteciparam. E aí o campeonato, a divisão de acesso começou bem na janela. E aí lá no Grêmio Anápolis, meu amigo, lá não tem conversa, assim, eles mandam pra Portugal mesmo. Não é à toa que eles são segundo no Brasil, né? Pra fora. Então, Na verdade, o trabalho deles faz tanto sentido, porque quando acaba o Goiano, logo em seguida começa Sim. a janela lá, tipo sim, assim, já fica renovam e certo. etc. Uhum. E aí eu E dei esse ano não azar. teve esse... Eu dei esse azar, porque o nosso time tinha Galeno, Nossa. Aleph. Foi o ano que a gente... Yuri, lateral direito, Júlio César, Brandon, Aleph Nunes, Os caras que você treinou no Anápolis. Danilo. Mas levou muita gente do Anápolis. A gente fez a pré-temporada toda. Bruno Henrique, centroavante. O que tava- Tony, o goleiro. Bruno Henrique é o que tava com o Goiatuba agora. Isso. Tony, goleiro. Então, assim, tinha um baita de um time. Além Não era nossa- do Carlos Vinícius, não. Não, um antes. Ah, um foi antes. um Carlos antes. Vinícius foi 2017. Ah, sim. O Michel Douglas, centroavante, jogou no Que Vila, jogou no que tá no Vila. Novo Horizontino, fez gol pra caramba no CSA. Rafael Tanque. Nosso time era muito bom, cara. Muito bom mesmo. E aí, Madison. E aí, o que aconteceu? Quando deu a janela em cima, há 3 dias, há uma semana antes de estrear, o seu Teixeira manda me chamar, Pedro, ó, esse aqui, Portugal. Então, assim, e a gente já vai lá pra lá sabendo, não tem nem como achar ruim. Eles já te avisam antes. O falam, ó, objetivo do o trabalho objetivo é do esse. clube é esse. Uhum. O clube, lá tudo é muito bem claro. O Grêmio Anápolis é um clube profissional, assim, ao extremo. Organização. Eles trouxeram da Europa realmente a essência da empresa. Uhum. É uma SAF, não é à toa. Tanto o seu Raimundo, o Teixeira, Pedro, que veio e melhorou demais também. Existe um Grêmio Anápolis antes e um Grêmio Anápolis depois do Pedro. Então, assim, todo esse processo foi fantástico. E aí eu perdi esses atletas, a gente acabou que começou muito bem, depois no final caímos, nós não subimos porque na tabela, no chaveamento, a gente pegou o Rio Verde, que o Rio Verde era um baita de um time, investimento pra caramba. Tinha Davi Ceará, tinha... Era aquele campeonato que tinha Mazagão. pontos corridos depois da semifinal? Exatamente, era pontos corridos, 2 grupos. A gente ficou na liderança até a última rodada, perdemos a liderança pro Novo Horizonte, lá em Pameri, na última rodada, perdemos o jogo, 2 gols do Vanilson, e aí a gente cruzou com o Rio Verde, que era o time 100%, tinha ganhado todas no outro grupo, e eles cruzaram com o Iporá. E aí subiu o Iporá e subiu o Rio Verde. A gente tava ganhando o primeiro jogo 3-1, tomamos uma virada, 4-3. E aí o segundo jogo lá nós empatamos 1-1 e eles tiveram acesso. Mas passagem fantástica, aprendizado fantástico. Ah, imagino, cara. O Grêmio Anápolis realmente, igual você falou, é referência de organização. né? Referência. O Pedro é o onipresente, né? Cara, o Nossa Pedro, Senhora. todo jogo de base, qualquer cidade que você vai... E ele tá em 3 jogos ao mesmo Tá, tempo, cara. cara. Eu tô em um jogo, o Marco tá em outro. eu acho Mas que o é Pedro mais, tá cara. um de cada lado, assim. Não é só 3, não. Cara, você e a tá gente louco. nem imagina, mas eu vou te falar, a organização daqueles caras é fantástica. Eu já fui lá no CT deles, assim, já vi mais ou menos como funciona. Fantástico. Tudo no lugar. Tudo... O Pedro pensa em tudo, cara. né? O Pedro pensa em tudo. E eu tive muita sorte. A gente fez uma grande amizade em 2015, porque ele me acompanhou naquele time de 2015 todo, no Vila. Uhum. E a gente sempre saía, jantar, conversar. E ele era treinador. E ele me deu muitos livros, assim, de periodização tática. Ele me passou muita coisa de Portugal. De Jorge Jesus, que teve no Santos, que foi para Dubai Jesualdo agora. Ferreira. Jesualdo Ferreira. Então, assim, toda a essência da periodização tática, o português, ele é muito detalhista, muito detalhista. Então, eu aprendi demais com eles, aprendi demais. Meu amigo até hoje, tanto o seu Teixeira, mais uma questão mais profissional, mas são pessoas que eu aprendi muito, com certeza. Você falando assim que o português é muito crítico, né? Acaba sendo crítico. Você acha que essa popularização dos portugueses no Brasil, então, tem um sentido? Opa! Não é modinha, não? Não. Porque muito jornalista aí fala, não, tem muito treinador no Brasil que é melhor que esses portugueses, então tem algum sentido essa leva? Nessa passagem em 2016, eu conheci o Vender. O Vender veio até de treinador do Grêmio Anápolis agora. O Vender, na época, era do Braga. Ele era observador do Braga. E ele vinha pro Brasil muito, nessa época do Grêmio Anápolis, e a gente fez uma baita de uma amizade, saía direto. E uma vez ele me falou na mesa, falou assim, Ariel, eu vou te falar, o dia que os brasileiros descobrirem os treinadores portugueses, acabou pros brasileiros. Em que ano que ele falou isso?
2016. E ele falou pra mim, e ele me explicou qual o sentido. Porque o português, primeiro que ele tem a mesma língua que a nossa. Então já facilita 1000 anos à frente do argentino, por exemplo. Segundo, o português tem o conhecimento da malandragem, do vestiário, assim como o brasileiro. Eles valorizam muito essa questão da gestão, porque o treinador brasileiro forte realmente é a gestão. É saber lidar com o jogador e etc. Por isso que a grande maioria de sucesso dos treinadores brasileiros já foram jogadores. E realmente essa gestão no Brasil ela é peculiar, diferente da Europa. Tanto é que o brasileiro vai para a Europa e sofre com a gestão da Europa. Só que o português tem essa gestão. E além de ter tudo isso, o português tem estudo, tem ciência. O português, hoje todo mundo fala de periodização tática, mas quem criou foram os portugueses. Foi Vitor Frade, foi José Mourinho. Hoje todo mundo já sabe copiar, todo mundo sabe fazer tabela de semanal de treino, já consegue quantificar, já consegue achar o módulo do dia certo e etc. Então os caras tinham tudo. Eles tinham conhecimento da tática, do treino, eles tinham a gestão e tinham a língua, que é a comunicação, que é o principal. O treinador sem comunicação, ele tá morto. A comunicação é o principal para tudo no futebol. E então, fatalmente foi o que aconteceu. O Vender me avisou isso em 2016. Nunca esqueci disso. E para mim é algo de grande valia, porque vem Jorge Jesus, que é um treinador hiperagressivo ofensivamente, com ideias de proposição, de triangulações, de aproximação e etc. E vem um Abel, por exemplo, que é um cara com ideia de anular, de estratégia. É um jogo etc. totalmente diferente. Exatamente. Né? E a gente tem a aprender com o Abel, com o Jorge, que são dois opostos, né? Veio o Gesualdo, que é mais um gestor do que propriamente hoje, até pela idade, né? O cara, quando sai de Portugal e vem pro Brasil, ele tem que fazer alguma adaptação no trabalho dele? Ou ele coloca o grupo inteiro para adaptar a maneira que ele trabalha? Como é que funciona isso aí? É muito diferente? Eu acho assim, são perfis de treinadores também, né? Acho que tem os dois lados. Mas eu acredito que o português, os portugueses, né? Quando vêm para cá, tentam adaptar os jogadores à ideia deles. Né? A rotina deles. Tipo, fatalmente tempo de concentração, sim, período de treino. Exatamente. O jogador passa a usar a ideia dele. Exatamente. Aí o quando próprio Jorge Jesus. Que a gente vê quando o jogador também não quer nada com nada, né? Sim. Exatamente. O Paulo Souza mesmo chegou lá no Flamengo, tinha uma galera lá que já tava chiando, né? O Jorge Jesus trouxe protocolos pro Flamengo, que o Flamengo agora idealizou pro clube. Pro clube. Ele deixou um legado disso, de funcionamento, de regenerativo, de pré-treino, de uma série de fatores, de treinar, por exemplo, treinar no dia do jogo. São coisas que, para nós, a gente nunca nem né? Exatamente. Placa só na cabeça. Só que muitas vezes, né? Não no caso do Jesus que deu certo, só que muitas vezes o pessoal também não compra a ideia. Sim. Isso acontece também, né? Mas aí é o que eu te falo, aí já tá a diferença da questão do extra para dentro, porque existe várias maneiras de fazer uma coisa, e aí vai da capacidade de comunicação do cara, de convencimento. Por exemplo, eu posso chegar nos caras e falar, ó, o negócio é o seguinte, amanhã treino às 8, pô, professor, mas tem jogo 9h30 da noite, como que nós vamos treinar às 8? Eu posso pegar os caras, chamar os caras e falar assim, olha aqui, pessoal, o negócio é o seguinte, esse aqui é uma demonstração de um treino no dia do jogo. O que eu faço com vocês? Fisiologicamente, a gente tenta adaptar o sono de vocês, preparar o corpo de vocês para trabalhar. Existe todo um processo de convencimento que faz o jogador comprar ideia. O jogador não compra ideia imposta. Nada que você impor para jogador, pro jogador serve. A partir de amanhã é tal jeito, exatamente. E acabou. Nada. Eu faço regenerativo, por exemplo, eu jogo de noite, eu faço regenerativo sempre um dia após o jogo. E sempre dou folga 2 dias do jogo. Nas 48, quase sempre, em semana cheia, eu dou folga. E isso gera um processo, porque você imagina, você joga 9h30 da noite, 11 horas acaba o jogo, você janta, barato, até chegar em casa, 2 da manhã, quando não tem viagem. Aí o treinador me marca o treino 10, 11 da manhã no outro dia. Pô, qualquer jogador naturalmente puto, né? vai falar, pô, pode xingar? Não. Pode Fica à vontade, pô. O que esse filho da puta tá fazendo, esse treinador? Cara, Filha esse da Ariel puta tá não de pode sacanagem. não, mas a gente vai liberar pra sabe? Esse cara tá de brincadeira. E é assim que os caras pensam. Aí existe uma maneira de fazer. Rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente jogou, tem viagem, alimentação e etc. Só que é o seguinte, adrenalina. Ninguém dorme bem depois de jogo. Ninguém dorme bem. Tem toda uma pressão e etc. É uma coisa
nossa. Segundo ponto que eu falo, ou seja, o sono de vocês não vai ser o mesmo. Vocês vão dormir 5 da manhã, vão dormir até as 11 da manhã e esse sono da manhã não é o ideal para um atleta. O sono ideal para um atleta é o da noite. Então você já não vai se recuperar bem. Ah, mas Ariel, e aí treinar não vai ser pior? Aí eu vou te colocar o outro lado. Você vai dormir o que dá, vai ter essa adrenalina, etc. Normalmente você já vai acordar. Você acorda no outro dia, você toma um café da manhã, você se alimenta, você vai para o clube, o médico já olha se você tem algum tipo de indício de lesão, o fisiologista já olha seus dados, você já discute com o treinador alguma coisa que passou de errado, o treinador já passa alguma coisa do que tem que passar, porque fatalmente, 2 dias depois, 48 horas, que todo mundo fala que bate o cansaço é mental, o cansaço não é só físico, ele é mental. E aí, se você já faz esse processo todo, acaba o treino, o cara alimenta no clube, você tá ali vendo o que o cara tá comendo, o que ele comeu pela manhã, o que ele alimentou, suplemento que tem que suplementar, já vê peso de quem perdeu muito peso, já hidrata quem tem que hidratar. Você faz todo um processo e a partir daí o que acontece? O cara vai para casa, dorme a tarde inteira. Já teve um sono ruim que ele tinha que ter. Ele chega à noite, porque quanto mais se dorme, mais o corpo tem vontade de dormir, ele chega à noite, ele vai ter um sono de qualidade e no outro dia ele tem o dia todo de folga, quando seria o dia mais cansativo para ele, que é os 48 horas pós-jogo. E aí você olha isso pro jogador, o jogador tá te ouvindo e ele tá se colocando no seu lugar. Ele tá aqui raciocinando o que você tá falando. E aí entra na cabeça do cara. Aí ele fala, pô, é verdade, isso aí é bom mesmo, eu vou fazer isso aí. Dormir à tarde é bom, mas é ruim. Então, é um marasmo, imagina o jogador. Jogador todos dormem, né? Dormir à tarde é aquele sono que você fala, nossa, eu tô descansado. Chega à noite, parece que você tá cansado. Você acorda com mais sono. Aí vai muito do convencimento do cara, do poder, da capacidade do treinador de comunicar com seus atletas e de passar uma informação sem parecer uma ordem, né? Você já acabou tendo problema com o jogador? Já. Dentro de vestiário, assim? Jogador ruim dá trabalho demais. Então o que mais dá trabalho... Mais trabalho sempre é os trabalho, ruins. então. Os ruins sempre quase Ariel, sempre aí dá que eu te pergunto, o Ariel, treinador, saberia treinar o Ariel, jogador? Não, ruim demais. Você dá trabalho pra você? É, demais. Não ia jogar comigo jamais. Você já treinou muitos Ariel? Com certeza. O futebol tá cada vez pior, né, cara? E tem lugar que você tem que colocar aqueles jogadores pra jogar? Não, isso aí nunca aconteceu comigo. Não. Quando aconteceu, eu fui demitido. Quando aconteceu, Você bateu o pé. Vem em posição de cima, escala aquele ali que a gente precisa ver ele jogando. aí eu de boné falei, vai lá, você é o presidente. Na Já vai base de não treinador. acontece muito isso, não? Aconteceu. Eu acabo vendo muito isso assim, sabe? O presidente mesmo fica na beirada do gramado gritando, coloca o 10, tira aquele Assim, cabeça de bagulho. comigo eu não posso falar, porque nunca aconteceu. E quando Sim. aconteceu, o maior prejudicado fui eu. Mas fui demitido. Mas acontece, isso aí de fato realmente acontece. Não é certo, mas cada um tem o seu procedimento, né? Hoje não faço mais como fazia antes, né? De entregar o boné e falar, pode ir de treinador. Eu não faço mais hoje. Essa capacidade de comunicar até com o próprio gestor, com o diretor, com o presidente, seja lá quem for, ela tem que ser, ela faz parte do processo, né? Mas comigo interferência nunca aconteceu, nem de empresário, nem de Diretor. pai, de diretor, de presidente, isso aí de fato comigo de maneira nenhuma. Você estava falando de jogador bom, jogador ruim, etc. Até onde vai o treinador na gestão do elenco, na montagem do elenco? Até onde vai a influência do treinador? Por exemplo, você tem lá 23 jogadores. Às vezes você pega um grupo pronto, às vezes você vai pegar do zero. Sim. E até onde você acha que vai, tipo assim, a sua influência para montar, para chegar a formar esse elenco aí? Então, eu acho que o ideal sempre é o treinador ter essa influência, principalmente por conta do modelo de jogo, daquilo que tem que é a ideia. Eu tenho o meu modelo de jogo muito bem definido, assim. Para os times que eu tenho pré-temporada, os meus times são muito claros. Para quem assiste jogar, os meus times são muito claros. Quando eu tenho muito tempo à frente do clube. E, obviamente, isso faz parte das peças, né? Da característica dos atletas. Então, tem algumas características que têm dificuldade de trabalhar comigo, em algumas maneiras. Então, na minha visão, o treinador tem que participar dessa montagem, etc. Mas tem clubes que não participam, realmente. Então, eu acho que o diretor tem que ter essa capacidade de escolher o treinador certo também. Isso, exatamente, né? Porque tem ali um diretor também que está ali para contratar, para olhar o mercado. Exato, tudo, né? O cara tem que ter essa capacidade de falar, pô, esse treinador não é para isso, pô, esse treinador não vai dar certo assim, não vai dar certo assado.
E essas questões de gestões, elas são muito peculiares, assim. A imprensa fala sempre, ele vai pegar os seus, vai pedir os seus treinadores, Vai chegar os lá, seus jogadores. Vai chegar ele, a turma dele. Ele, a turma dele. E assim, pro meu lado, não tem muito. Te falo sincero, assim, o que eu gosto mais de trabalhar com jogador repetido muitas das vezes é porque os jogadores já conhecem o meu jeito. Eu sou um cara que cobra muito, meu treino é muito intenso, com muita cobrança, os caras já sabem do que eu gosto, do que eu não gosto, de como se portar. A maioria deles já tem uma clareza de diferenciar o Ariel Mamed, treinador, do Ariel como pessoa, por me conhecer. Então, assim, só por esse motivo. Mas eu adoro trabalhar com jogadores diferentes. Eu vou olhar e ver um jogador e falar, eu quero trabalhar com esse cara. Eu não tenho essa de falar, não, preciso levar os meus, senão o meu time não vai funcionar. Eu não tenho essa visão, assim, da gestão, não, da montagem. Mas, pra mim, sendo objetivo, o treinador é peça crucial em montagem. Porque, querendo ou não, também você vai passando em cada clube que você vai vendo e revendo o jogador que você já treinou, né? Exato. Então, você falou lá no Monte Azul, tinha quem? O Romeu, você já treinou? O Ramon e João Pedro. O Ramon, E o Nando. Tinham esses 4. E o Nicolas também. Foram 5. Foram todos pedidos meus, mas os outros também participaram dos meus pedidos, assim. Obviamente, você não consegue trazer todo mundo, mas nos clubes que eu passei, principalmente profissional, todos os jogadores sempre passam pelo meu crivo. Ariel, o que você acha do tal jogador? Pode ser que eu falar, prefiro o outro, mas o outro é mais caro. Às vezes o diretor fala isso com o presidente, e aí é natural, mas todos os jogadores sempre passam pelo meu radar. Então, obviamente, eu faço parte do erro também e faço parte dos acertos. Sim. Por exemplo, quando você pega um clube do zero, por exemplo, no Goianão, o time tá todo desmanchado ali, você vai começar do zero a montagem de elenco. Você foi contratado no início da temporada também. Qual o esquema que você baseia a sua equipe para fazer essas contratações? Esquema que você fala de sistema tático? Exatamente. Olha, eu não sou muito apegado a sistema. Eu gosto dos sistemas de 3. Eu gosto porque eu tenho um domínio muito bom sobre. Faz parte de um pouco do jogo posicional, do Cruyff, da pirâmide invertida, largura, aproximação, cobertura de espaço e etc. Que são coisas que eu domino muito bem no dia a dia. Então, a maioria das vezes eu baseio meus times em cima disso por causa do domínio que eu tenho. Quando você tem a oportunidade de começar do zero, então a sua ideia é que seja a partir quase daí. sempre eu uso por sistemas assim. Estou mudando um pouco. É aquele 3 zagueiros que um zagueiro sai mais. Ou um lateral direito que faça uma saída de 3. Um volante que volta. Exatamente. Então, assim, mas eu não sou apegado a sistema. Sou apegado a alguns princípios de jogo nos quais eu acredito. Por exemplo, me incomoda quando meus times chegam um pouco no último terço. Me incomoda quando os meus times trocam passes lentos. Me incomodam quando os meus times aproximam-se muito da bola fora do campo de ataque. Então, assim, eu tenho algumas coisas, eu não trabalho com equipes que não são agressivas defensivamente, que não são agressivas ofensivamente. São partes da minha característica, que passa aí pelo treino, pelo dia a dia, por aquilo que eu penso de jogo. As minhas transições são sempre muito fortes. Então, eu baseio primeiro desse modelo, daquilo que eu transformo em treino, que eu transformo em conteúdo para o dia a dia. E a partir daí, características, sistema. Agora tá vindo uma geração melhor aí de laterais, por exemplo, que tem capacidade de entrar como volante. Então já vamos ajeitar uns aí, porque tem time aqui que tá precisando de uns lateral aí. Então, agora já tá uma crescente nesse sentido. Então, obviamente, você vai ter que... Seu sistema não pode ser um 3-4-3, por exemplo, porque a ala não vai trazer para dentro desde que você tenha extremo com largura. Já vai fora do jogo posicional, que é a minha ideia. Então tem todo um processo que acaba que o sistema é o ponto final, na minha opinião. O sistema ele é o ponto final. A não ser que você chegue no Atlético Goianiense, você chegue na Aparecidense, que o Thiago Carvalho está há 2 anos e meio trabalhando no 4-4-2 e eles já estão... tem todo lá um esquema. Eles já estão adaptados completamente a esse sistema e você precisa só remodular ou tentar colocar alguma coisa da sua ideia, mas o sistema ele já está ali implantado. O Atlético Goianiense é a mesma coisa, 4-4-2. Exatamente. E o Adson escolhe treinadores em cima disso. Então, assim, aí já é diferente, na minha opinião. Aí o sistema ele já está lá. Então é só implantar as ideias dentro das possibilidades de características. Então o sistema, para mim, é o ponto de partida ou o ponto final. Até me corrija se eu estiver enganado, acho que na sua estreia contra o Atlético Goianiense, acho que você entrou no esquema com 4 zagueiros.
Foi com 3, é. Foi com 3? Foi no Goiatuba, você fala? Exatamente. Foi com 3. Você iniciou com 3? Foi. Porque eu lembro que no segundo tempo também permaneceu com 3. Foi com 3. Tava perdendo Alemão, com 3. Alex e Alain. Acho que você passou um lateral pra ser E defensor, Everton né? e PH. Isso, aí depois eu fiz uma saída de 3 com o Everton. Com o Exatamente. PH. E o time melhorou bastante, né? Sim. O time pressionou bastante. A gente o estava até Atlético ali. organizado ali. Eu não treinei, né, aquele jogo. Sim. Eu cheguei, fiz uma dinâmica rápida, tática, mas não tive treino, né? Eu cheguei lá 4 da tarde, treinei 5. E aí a gente deu uma adaptada, mas estava organizado. Os meninos compraram a ideia assim, estava bem organizado, porque é um sistema difícil de fazer, né? E eu fiz aquilo lá por 2 motivos. Primeiro, para tirar os facões do Atlético, que o Atlético realmente é um time com movimento muito rápido por dentro, e já está adaptado a fazer assim. E segundo, porque eu tinha algumas peças de escape, principalmente pro lado do Luan, que era o lateral direito, Sim. pra gente tentar escapar por ali. Só que aí acabou com aquele estilo livre de indireto, né? Jogou um balde na minha cabeça. Daquele dia acabou com o jogo, E não né, funcionou. cara? Aí já contra o Vila funcionou o sistema de 3, que eu voltei ele só contra o Vila depois. Sim. E ele funcionou, a gente conseguiu controlar, mas eu adaptei um volante pra fazer a saída pela esquerda. Quando você assumiu, o Flávio ainda tava lá ou já tinha saído? Quem? O Flávio. O Aventura. Não, já tinha saído. Já tinha saído, Já, né? já. O Flávio já tinha. saído. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de ir pra Portuguesa. Isso. Foi no meio do campeonato. É. E o Goiatuba parece um clube legal de trabalhar, Opa. né? Estrutura boa, estádio reformado. Cidade fantástica. Cidade A muito prefeitura boa. ajuda. Demais. O prefeito é um cara apaixonado no Goiatuba. Gosta muito. Os meninos, os diretores excepcionais, assim, estão tentando criar uma estrutura realmente de time de verdade. E o sabe? Goiatuba subiu em 2 anos seguidos, foi? Subiu 2 anos seguidos e agora é o primeiro ano na primeira. Pecado ter caído. Mas aí é por causa do regulamento. Eu fui que muito esse lá é por conta disso, sabe? Eu não queria jamais, assim, tirar um clube dessa organização do cenário. É muito ruim mesmo, porque você vê a cidade apaixonada. Sim. Estádio sempre cheio. Eu acho que depois do Vila, acho que desde o Vila, eu nunca tinha sentido uma atmosfera tão gostosa de futebol quanto em Goiatuba. 10 minutos de fogo de artifício. Tá louco. Do pessoal gostar mesmo, né? Ué, no dia que eu cheguei, cara, devia ter uns, sei lá, 300, 400 torcedores no treino. Eu falei, cara, que isso? Lugar aqui de coisa de louco. Treino à noite lá era assim, cara. Lotado de gente. Batuque. O povo ia tomar cerveja lá e ver o treino. Então o trabalho lá deve continuar, por exemplo. Com questão certeza. de acesso, eles vão tentar Não, voltar com certeza. e consolidar, né? Com certeza. Legal, cara. E ali é um projeto que todo mundo pode ficar de olho, porque se eles mantiverem desse jeito aí, é um projeto que vai longe. Caminha, né? Muito. Muito. Ali no Vila Goiatuba ali você encontrou o Igor, reencontrou o Igor, né? Como é que é a relação de vocês hoje? O Igor é meu irmão, né, cara? O Igor Nós começamos junto aí, assim. Ele começou junto comigo, né, como comissão. A melhor pessoa que eu conheci no futebol, disparado. Meu irmão mesmo. Você começou quando foi no Atlético? Não, ele começou comigo no Vila. Ele jogou no Goiânia, aí eu era coordenador no Vila. Aí um belo dia a secretária me liga na minha sala, naquela salinha antiga do Josimar. Um abraço, Josi. E aí, não, tem um ex-jogador aqui querendo falar contigo. Eu falei, ex-jogador? Dá até um monte, né? Aí eu falei, mas qual ex-jogador? Ela, não, peraí, foi lá, perguntou. É um careca. Não, o Igor. Aí eu até achei que era o Igor Júlio também, que é um cara que a gente joga futebol aí direto junto, gente boa também. Aí eu falei, não, pode mandar subir. Aí cheguei e vem o Igor. E eu não conhecia ele, né? O Igor Júlio tá careca. Eu não conhecia, mas assim, conhecia como jogador, né? Obviamente. Que o Igor foi muito bom jogador, muito mesmo. Mas não conhecia como pessoa e tal. Aí chamei ele, a gente conversando, e falou, tô querendo parar, pedindo uma oportunidade e tal. Falei, cara, faz o seguinte, a Vila está aí desde menino. Vem amanhã, começa amanhã no meu treino. Já fica comigo. Eu era coordenador e treinador do Sub-17. Sub-17. E ele ficou comigo acho que uns 4, 5 jogos. Foi aquele título que a gente teve na Serrinha. Até o Dudu comentou aqui aquele dia. O Dudu falou. Era Dudu, Patrick, Brunão. Nosso time era Gabriel goleiro, Felipe na direita, Luizão, Brunão, Patrick, Jacaré, Lucas Silva, Dudu, Everton Galdino, Rodolfo e Viegas. Era um atacante de lado. E aí ele foi junto comigo, ficou esses 4 jogos finais, logo depois eu falei, cara, fica aqui comigo. Ele ficou comigo na campanha de 2015, aí a gente começou, a gente ficou junto. Nós nos separamos em 2016,
18, se eu não me engano, que ele assumiu uma categoria. Um dia ele me chamou, falou, Ariel, tô pensando em andar só, melhor tal. Eu falei, cara, beleza, mas você quer fazer parte de quando? Ele falou, não, nós vamos terminar o nosso trabalho aqui, a gente no Sub-20 do Vila. Foi o ano que a gente foi campeão também. Como é que foi o divórcio? 2017. Não, tranquilaço. Comigo e o Igor não tem... Eu e ele, nós não temos nenhuma vírgula na nossa Mas história. vocês voltaram depois de trabalhar juntos, né? Aí ele ficou esse período como treinador do Sub-17, foi pro Atlético depois também. E aí quando ele saiu, a gente tava no Jaraguá, liguei pra ele foi pro Jaraguá comigo. A gente foi campeões, e depois fui pro Vila e levei ele. Aí depois daquele bololô do Vila, o Hugo fez a proposta pra ele. Aí ele não aceitou de primeiro, porque o Igor é sistemático. Ele ficou no 23, né? O Igor é sistemático. Aí me ligou, falei, Igor, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa provar lealdade, você não precisa provar nada pra mim. Você precisa o que é melhor pra você, pra sua família. Você tem a sua vida aí, faz a sua carreira e vai embora. E outra, né, você tá numa casa do caramba, com os caras aí que a gente confia, que é Hugo, Turquim, Bitar, Siqueira, Marinares, pessoal aí, todo mundo fera. Fica com os caras. E aí ele ficou e tá aí mostrando o potencial dele, que vocês não viram tudo ainda, porque esse cara aí é um cara ímpar. É o professor Xavier, né? Que a torcida do Vila chama ele. Esse cara aí, pra mim, é a melhor pessoa que eu conheci no futebol. Ô, Ariel, e você acha que ali no Vila, no profissional, você estava preparado para assumir o profissional? Eu falo assim, porque você tinha sido campeão no Jaraguá, né? Sim. Você poderia, sei lá, ter ficado no Jaraguá e ter mostrado Sim. o seu trabalho. Depois teve a ainda sequência mais no Jaraguá e foi bom, né? O Jaraguá continuou com uma sequência, com a base nossa, né? A gente deixou o time montado. Quando você foi ali pro Vila, você falou assim, eu acho que eu já tô preparado para pegar um time profissional igual o Vila. Cara, na minha opinião, nem foi uma questão de preparo, pra ser sincero, assim. O momento do Vila, eu sabendo disso, eu não devia ter aceitado. Sabendo como é o Vila e o momento que o Vila vivia. Por quê? O Vila vinha do rebaixamento, arrebentado de dinheiro, mudança de gestão. Vem o Hugo com uma gestão completamente nova, então pressão da torcida, desconfiança de todo quanto é lado. O Vila é assim, o Adson fala que a torcida, que a imprensa é do Vila, né? Mas faz sentido mesmo, porque a imprensa também, quando o Vila tá mal, o que eles mais gostam é de pisar na cabeça do Vila, de falar mal do Vila. E aí nesse processo, cara, pra ser bem objetivo, eu acho que o que faltou pra mim na minha trajetória no Vila foi um diretor de futebol. Vou te ser sincero. Eu fiquei muito exposto. E, assim, nem tudo era eu como foi colocado, sabe? Eu participei de parte da montagem, assim, nós tivemos uma montagem bem... O Hugo estava envolvido com obra, envolvido com dívida, pagar a cara do ano passado, sabe? Um trilhão de problemas. E acabou que o futebol, ele ficou... lógico que ele participou de tudo também, mas um monte de problema pro cara resolver. E o problema financeiro era muito grave na época, né? Que vem do rebaixamento, herda dívida e não tem nada pro ano que vem. Tanto com o Goiano, com o Série C, não tem renda de nada. Então, é todo um rebolado para sobreviver. Então, na minha visão, faltou esse diretor de futebol. Por quê? O nosso trabalho era muito bom. A gente fez uma pré-temporada boa. E a gente não tinha jogadores da característica da maneira que eu jogava, mas os que a gente tinha estavam todos fora de forma, todos maus. E aí a gente começou a ter um embate com a imprensa, assim, porque eu ficava muito na mira. Tudo era, vai no Ariel. Francesco lançou as mocinhas da cidade, vai o Ariel falar. Perdeu, vai o Ariel falar. Ganhou, vai o Ariel falar. Contratou o Emanuel Biancucci, vai o Ariel falar. Vai vender o fulano, vai o Ariel falar. Então eu tava na imprensa 3 vezes na semana. Tudo do futebol concentrado em Tudo você. no futebol tava na minha cabeça. E naquele momento, a gente fez um bom jogo contra o Anápolis no primeiro jogo. Nós não fizemos gol, mas a gente controlou o jogo, tivemos chance, fizemos um bom jogo. Aquele jogo contra o Jaraguá foi um jogo completamente atípico. 10 minutos de jogo, 14 minutos de jogo, chuva e campo enlamaçado, os caras fazem um gol. E assim, os caras fecharam a casa, muito organizado também, e fecharam a casa, competitivo, era um time jovem, já sabia disso. E as coisas começaram a acontecer, e chuva, e pressão, e vai, e aquela coisa que a gente já sabe que é corriqueira do Vila. E aí eu te falo, eu tava preparado para isso, não tinha problema. Só que o que acontece? Vou para minha coletiva, que é o papel do treinador. Só que na reapresentação é aquele momento que tem que ter um diretor de futebol, que o cara chega, senta e fala assim, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O Vila tá arrebentado.
Vila não tem dinheiro. Nós fizemos uma contratação do cara que nos últimos 10 anos mais conhece a casa. Teve em todas as funções, conhece todos os atletas, a gente já conhece o Vila por dentro, como ideia de jogo e etc. Nós temos 2 jogos, nós estamos fazendo a pressão em cima de um cara que é da casa, em cima de 2 jogos. Então, vamos dar tempo, ninguém vai mudar nada. Nós não temos dinheiro para contratar, o time é esse mesmo. A torcida tem que abraçar tanto o Ariel, abraçar tanto a equipe, porque nós precisamos do torcedor. O torcedor hoje é a única coisa que nós temos, sabe? Fazer o papel do diretor de blindar uma comissão técnica. E isso não aconteceu no Vila. Isso não aconteceu. Aconteceram coisas, por exemplo, o Bambu me defender em coletiva de imprensa. Jogador me defender em coletiva de imprensa. Sabe? Coisas que não é papel deles. Eles não têm que estar preocupados com aquilo. No jogo contra o Goiânia, aquele jogo que foi uma tragédia, porque a gente depois deu uma erguida, né? Nós ganhamos do Grêmio Anápolis, ganhamos do Craque, ganhamos Copa do Brasil e empatamos contra o Goiás num jogo que era pra gente ter ganhado. Nós jogamos muito bem na Serrinha. E tomamos um gol lá, num bate-rebate, bola bateu na trave, bateu na Adalberto, bateu na trave e entrou. Só no Vila. Naquele momento, né? Que hoje não tem mais isso, não. Mudou, né? Foi aquele jogo que o Matson fez gol? Foi Esse aí o Jefferson que chutou. Foi. O gol foi do Thales, o nosso. Tá. Foi. O gol Na foi do estreia Thales. dele, né? Na estreia dele. E aí, a gente vinha de uma trajetória... A bola entra. Exatamente, Direto. agora sim. E aí, a gente tinha uma trajetória até de crescimento, assim, pelo momento que a gente estava vivendo. A gente não tinha plantel, não tinha nada. E aí vem o jogo contra o Goiânia, que foi um jogo atípico, nosso time mal, morno, uma preguiça, né? Danada. Nós saímos na frente 1-0, tomamos uma virada, assim, 7 minutos, típico de time que estava disperso. E acaba o jogo, o que eu falo pra você da desorganização, assim, do despreparo para as coisas. Acaba o jogo, tava Bambu, Adalberto, Celcinho, Nando, tudo em volta do Hugo. O Ariel não tem nada com isso. O Ariel... Sabe essas coisas? Não. O Ariel não tem culpa. O Ariel... Isso aí já demonstra fragilidade. Porque o jogador não tem que se meter nisso. Então já demonstra um certo... Sabe? Vou comprar a briga do treinador. Se precisa comprar a briga é porque tá brigando. Né? Então não é um momento de brigar. Não é um momento de destempero. As coisas vinham acontecendo. Parou de acontecer. Peraí, vamos retomar. Calma, não precisa de loucura. Vamos por aqui, o caminho é esse, a gente já sabia que ia sofrer. É o papel do diretor. Então, na minha visão, se fosse fechar tudo, faltou o diretor. E aí vem as minhas escolhas, óbvio, errado, certo. O jogo que eu saí foi contra o Grêmio Anápolis. Lá em Anápolis, a gente tomou um gol com 3 minutos do Gustavo Henrique. E nós fomos com o time reserva. Na verdade, foi o único problema que eu tive com o Hugo lá. O pessoal acha que a gente brigou. O único problema que eu tive com o Hugo foi esse, que o Hugo não queria que eu jogasse o time reserva. E eu queria jogar o time reserva, porque a gente tinha na sequência Ponte, quarta, isso era sexta. A gente tinha Ponte na quarta e Goiás no domingo. E eu já tava com os caras que eu podia contar arrebentada, Adalberto, Bambu, os caras tudo arrebentado, porque os caras já vinham de uma sequência de jogos muito grande. Ponte era a Copa do Brasil, que valia lá a bola. Exatamente. Né? E o Hugo, não vai, não é momento, perdeu pro Goiânia agora. E até entendo o Hugo, assim, é lógico que tem um ponto de vista certo, né, também. Mas eu tava pensando pra frente. E aí é o risco do negócio, né? E aí acabou na sexta-feira, no sábado pela manhã, eu liguei pro Hugo, eu dei o regenerativo, treinando normal, liguei pro Hugo para fazer algumas cobranças e ele também fez as cobranças que ele achava que tinha que fazer e etc. E aí no final eu falei, com esse time que tá, eu não acredito, tá ruim para mim, tô passando vergonha, já tá chato para mim essa situação de ficar só eu toda hora tomando tiro na testa e ninguém faz nada. E então, na minha visão, ou contrata 4, 5 jogadores aí, ou vamos fazer um movimento de dar uma reforçada. E eu fico essa semana aí, contra a Ponte, se perder, você me demite se você quiser, ou contra o Goiás, você me demite se quiser. Ou senão eu não acredito mais, olhando pra frente. O Hugo falou, Ariel, eu não tenho dinheiro pra contratar, não vou contratar outro treinador, você vai ver que eu não vou contratar jogador mesmo, realmente. E você não acreditando, aí então eu já acho que é momento de mexer. Eu falei, então eu te entrego o cargo, tá tudo certo. Foi desse jeito a nossa conversa pra rescindir o contrato, super tranquilo, assim. Você falou da pressão que sofria essas coisas tudo. Eu lembro que na época, na imprensa, o seu nome saía com sua idade na frente. Era o treinador Ariel de treinador jovem, que não tá pronto pra pegar o Vila. O treinador Ariel de tantos anos, nunca, né? Exatamente. Sempre tava nesse sentido aí. Não, e opinião, respeito, pessoal da imprensa, isso aí não tem. Mas realmente, assim, se eu não tivesse pronto
Imagina se eu fosse falar que eu não estava pronto lá em 2015, quando eu tinha 25 anos, sei lá, 24, sei lá. E para ser treinador, o Vila tinha 10 anos que não ganhava nenhum título. Nós ganhamos, ficamos 30 e tantos invictos. Assim, não existe essa, né? O futebol claro, ele é muito... Sim. A chance, ela tá ali e se sentir preparado, vai. Exatamente. Vamos dar uma pausa aqui para falar de um patrocinador nosso, Ariel. Bebidas, Areião Bebidas, fica ali na Couto Magalhães, próxima à Serrinha da T63, do Parque Areião. Você que quer comprar uma bebida gelada com preço justo, preço mais barato de Goiânia, procura o pessoal da Areião Bebidas, que lá você encontra. E também a gente vamos pedir um patrocínio que paga a Cristalina, né? A gente tá expondo o produto dele aqui sem cobrar nada. Ô, Cristalina, procura a gente. Vou procurar vocês, vou mandar para vocês o podcast. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ô, Ariel, hoje você tá só na aguinha, mas você também gosta de tomar um Danoninho de vez em quando? Gosto. Esse aí já é o Ariel, não é o Ariel Mamed. Ah, sim, Tá entendi. certo. Tem ocasiões e ocasiões. Claro. O Ariel é outro cara. O Mark falou assim, vou perguntar pra ele o que ele bebe. É. Só água. Que cara focado, velho. Tá focado, pô, só na aguinha. Segunda-feira, né, Ariel? Não dá, né? Não dá. Não, o Mas que tem dá, dia? dá, né? Mas não dá pra aparecer pro pessoal bebendo. É, hoje eu tô de boa, viu? É a primeira vez, né? Né, velho? Então, eu também tô estranhando vocês dois, mano. Eu tô aqui amassando esse salgadinho. Foram os clássicos, foram os jogos... Final de semana foi meio intenso. foi aí, pesado. né? Foram os finais, foi o final de semana, os jogos do Goianão aí. Ontem foi até tranquilo pro Goiás. A famosa ressaca moral que vocês estão ouvindo. Não, a minha é de moral, né? De bebida mesmo. E amanhã tem, né, Mark? Nossa, amanhã volta, né? Tá Amanhã doido. vai tomar uma Amanhã lá na no caso, Globo. hoje, né? Pô, amanhã tem. Amanhã, no tem caso, que ser. hoje, né? É, daqui a pouco. Exatamente. Sai daqui, já vai lá pro Oba. Passa na Areião Bebidas. É, mas não pode entrar com a bebida lá, né? Tem que Vai, comprar pode lá ir. dentro. Esquenta, pô. Faz esquenta. Nunca foi nos lugares... nos Começar lugares que meio-dia, começam- né? Eu fiz quinta-feira É, agora. Foi de Queimando. 3 da tarde a 3 da manhã. Queimou largada. Tá doido. Não lembro nem como é que o Goiás entrou em campo naquele dia. Mas voltando à sua carreira, Ariel, você tem alguma mágoa com questão com Vila Nova? Ou você tem o sonho ainda de voltar e mudar essa última trajetória no profissional? Não, o objetivo de voltar eu não tenho, não, assim. Obviamente, voltar é um prazer sem tamanho, né? Mas não tenho mais como tinha antes, porque ficou várias vezes, assim, né? A possibilidade de ter pegado um interino, de ter feito... Você tinha esse aí meus- como sonho treinar o profissional do Vila? Tinha como né? objetivo. Uhum. Tinha como objetivo, sim. E não tenho frustração nenhuma, assim, mágoa de maneira nenhuma. Acho que as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Vida que seguiu pros dois lados, né? Exatamente. Querendo ou não, você participou bastante da montagem daquele elenco que ganhou a 7C, né? cara? Exatamente. Daquela turma que terminou ali, quem foi, assim, que chegou na sua época? Cara, quase todos. O Pablo foi eu que levei pro O Vila. Pablo foi... Você trabalhou Fui com ele eu, no era meu Atlético, jogador né? do Atlético, é. Aham. E o Pablo salvou ali no final, né? Sim, Que isso, sim. então, pô, É. tá bem. O Paulo tá Pô. jogando muito. Adalberto, A Fabrício, negociação do Bambu. Pablo lá rendeu o finalzinho lá, Sim. o fôlego, o gás final lá pro Vila. Sim. Acho que passaram mais por mim, assim. Foi Fabrício, goleiro, Adalberto, Pablo, Dudu, que eu queria, o Hugo só levou depois. Uhum. Lucas Silva, atacante. Mário Henrique, lateral esquerdo. Foi mais de meio time aí já. Que estavam comigo, assim, que foram indicações minhas, eu acho que foram só esses, assim, realmente, que ficaram até o final. Uhum. O Vila teve aquela pausa da pandemia que foi extraordinária, né? Uhum. O Vila não tinha ganhado nenhum jogo depois eu saí, e o Bolívar também passou sem ganhar 3, 4 jogos, não sei. Foi ganhar o primeiro jogo quando já não tinha mais torcida no estádio. Sim, Né? exatamente. Foi contra o Anápolis. Acho que Porque o momento de pressão era muito grande mesmo lá dentro do Vila. Muito grande. Então, assim, depois que eu saí, tanto é que eu acho que o primeiro jogo do Vila, depois que eu saí, foi contra a Ponte, né? Perdeu na Copa do Brasil, os pênaltis. Depois Goiás. E aí depois foi contra mim, lá no Jaraguá. E nós ganhamos deles lá em Jaraguá. Aí, se eu não me engano, eles perderam pro Craque. E aí depois veio esse jogo do Anápolis, que foi quando deu a pausa da pandemia. E aí na pandemia o Vila se
reencontrou, reorganizou. Conseguiu trabalhar ali. Colocou as coisas no trilho. E essa questão da torcida realmente fez a diferença, porque a torcida naquele momento estava completamente impaciente. Muita gente falava na época, se tivesse, porque o Pablo e o Dudu fizeram a Série C muito boa. E muita gente comentava, se tivesse com torcida, será que eles estavam jogando tão bem assim? Porque, querendo ou não, aliviou bastante a pressão, né? E o momento não era bom. Hoje, por exemplo, é muito diferente. Cara, vou abrir pra vocês, o Adalberto, primeiro jogo depois contra o Jaraguá, o Adalberto me chamou, falou, Ariel, vou conversar com você. O Adalberto era o meu capitão, né? Eu falei, Adalberto, e aí? Ele falou, Ariel, vou pedir pra ir embora. Eu falei, como assim, cara? Você tá louco? Você vai me arrebentar, você vai embora uma hora dessa. Até eu tô morto aqui, fudido, você vai me largar na mão. Aí ele falou, Ariel, eu nunca vivi isso aqui não, cara. Pô, 2 jogos, os caras estão pegando meu telefone, me ligando, minha rede social, os caras me xingam, me chamam de pipoqueiro, me chamam de vagabundo, e o Adalberto é aquele chucrão do interior. Que você falou alguma coisa pra ele que ele não é homem, acabou pra você, meu amigo. Ele vai te pegar. E aí, assim, ele ficou ferido. Ele, não, vou embora, não tem condição de eu ver um lugar desse aqui. Eu falei, não vai, você tá louco, você não vai. Então, assim, é pesado, a gente acha que não, mas nós estamos falando do Adalberto, que tem 10 anos de Fortaleza. Sim. E o cara sentiu, num momento assim, fala, porra, que isso, cara, isso aqui é loucura, nós só perdemos um jogo no campeonato e os caras estão perseguindo, xingando, falando que vai quebrar tudo, não tem condição, é um ambiente que não existe aqui. Então é difícil pro jogador, não é só pros novos, não, os caras mais velhos também. Sentem bastante. Mas tipo, era geral, né? Exatamente. E como é que é você, com 32 anos, né, certo? Sim. Treinar um jogador mais experiente? Os caras levam na boa? Cara, o jogador é o seguinte, Vitor, o jogador, você expôs conhecimento, ele viu que você... Primeiro que o jogador, eu falo sempre, quem é jogador de futebol, trabalha com futebol, tem o maior conhecimento de pessoas de todos. Porque você convive com gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é história, é gente mau caráter, é gente de boa índole, é homossexual, é gente mais pobre, gente que perdeu a mãe quando é criança. Então, assim, é um mix de situações. Então, o jogador de futebol, às vezes os caras falam, o jogador é malandro, o jogador tem a conversa mole e tal. Mas é porque eles se adaptam muito fácil a qualquer ambiente. Então, a primeira coisa que o jogador de futebol ele precisa ver num treinador é credibilidade. O cara saber o que ele está fazendo. Hoje o jogador ele sabe quando ele está treinando mal, quando o treino é ruim, quando o cara conversa ele não sabe o que ele está falando, quando o treinador tá sem critério, sabe? Tá indo contra aquilo que ele fala, quando o jogador sabe de tudo. Então, a comunicação, essa comunicação de mostrar, pessoal, nós estamos fazendo isso por conta disso, o treino hoje é disso, nós vamos fazer assim, se assado, nosso objetivo é esse, a estratégia do jogo é assim, se assado, nós vamos anulando, Vitor, estou tirando o time hoje por conta disso. Faz parte você não aceitar, você achar ruim, faz parte, mas os meus argumentos são esses, em cima daquilo que eu estou falando. Então, se o cara vê clareza, o cara não tem dificuldade. Eu nunca tive dificuldade com nenhum jogador mais velho, nenhum. Até hoje, no profissional, os problemas que eu tive foi com jogadores mais jovens. Que é o que tá afoito, tá querendo jogar e aí você tem nem que... Nem sempre tá querendo jogar, na verdade, assim, a nossa geração tá muito mimada, né? Então, o jogador... Eu vim do futebol raiz, né, cara? Eu vim do futebol que o treinador falava, você abaixava a orelha. Eu vim do futebol que o treinador falava pra você, você não tem condição nenhuma de jogar bola. Você largava a chuteria... E aí eu ficava com aquilo na cabeça e falava, vou calar a boca desse cara, vou arrebentar no jogo. ou então ele largava de vez. Entendeu? E a ideia dos meninos hoje é largar, não, eu vou largar. Pô, esse cara, ele me falou isso, sabe? E aí vai muito do contexto, não é culpa dos meninos também, empresário que mima demais, é muita, sabe, rede social, é muita coisa que atrapalha o desenvolvimento do atleta. Sim. Então, o jogador hoje, ele vive num mundo paralelo. Ele vive num mundo paralelo, esse mundo de que não existe cobrança, de que é tudo lindo, de eu tenho 50 mil seguidores, as pessoas me amam, as pessoas curtem minhas coisas, sabe? O torcedor fala que eu jogo bem, fala não sei o quê. E aí na hora que jogar mal, meu irmão, o céu desaba, porque o cara não tá preparado para lidar com aquilo. O cara não tá preparado, por exemplo, tá acostumado a ser xingado só na rede social e a ser elogiado só na rede social. E aí chega dentro do campo, tem uns loucos na coisas vaiando ele desde o primeiro minuto. E como que ele lida com aquilo? Tem um treinador que tem uma cobrança de uma maneira mais incisiva
e expõe ele para o grupo e como que ele lida com isso. E, obviamente, hoje isso faz parte da capacidade do treinador, de saber cobrar, de saber falar as coisas na hora certa, de saber com quem você lida. Tem uns que você bate mais forte, outros que você tem que saber levar, outros que você no vestiário, outros na frente de todos e etc. Então tem toda essa particularidade. Mas para falar assim de problema, esses mais velhos nunca me deram. Nunca. O Celcinho chorou o dia que eu tirei ele do jogo contra o Jaraguá no primeiro tempo, 30 minutos. Recebi ele no outro dia, tô chegando no Oba, o Igor, Ariel, o Celcinho tá lá na sala querendo falar com você. Eu falei, pronto, o Celcinho já vai embananar, né? Tirei o cara com 30 minutos, cara. Experiente, rodado. Cheguei na sala, ele já levantou, pô, melhor. Queria te pedir desculpa, cara, essa cobrança tá tendo aí e tudo mais. E eu mal demais, arrastei, você me perdoa. Sabe? Então, assim, eu não tive problema com jogador mais velho em lugar absolutamente nenhum. É mais com os meninos jovens, assim, essa questão da gestão. Essa própria, até os jogadores percebiam que a cobrança realmente estava muito direcionada, né? Bambu, tô te falando, Bambu foi na imprensa para defender, não lembro se vocês se recordam disso. Até que logo depois que eu saí do Vila, nesse jogo contra o Jaraguá mesmo, absolutamente todos, eles fizeram fila para me cumprimentar. A gente tinha um relacionamento, assim, ótimo, excelente o nosso relacionamento. As dificuldades que a gente tinha eram dificuldades normais, assim, de dia a dia e etc. Mas não tinha essa de grupo rachado, e isso passa muito pelos líderes. Tem líder aí que é veterano que os caras não for muito contigo, e aí já não vai muito da minha parte. Eu sempre tive esse lado. Eu acho que esses caras líderes mais velhos hoje, eles se identificam um pouco mais comigo, assim, com esse treinador mais raiz, sabe? Esse cara mais direto, que esse cara que fala o que tem que falar, esse cara que cobra mais. E os jogadores mais jovens já têm um pouco mais de dificuldade nesse perfil. Você já chegou em algum clube que você identificou ali o grupo rachado? Tipo assim, nossa, aqui tá foda, velho. O que eu vou fazer com esses caras aqui? Rapaz, já aconteceu? Já. Vou te falar. Vou falar um recente pra vocês que rachou e na minha mão. Foi? Goianésia. A gente... Na Série D? É mesmo, na né, Série cara? D. Nós fomos líderes o primeiro turno todinho. Aham. E jogando bem, sabe? E a presidência acho que estava até em terceiro, acabou o primeiro turno, acho que a gente brasileira e presidente. E não era um grupo dos mais difíceis, não, né? Tipo assim, era Aparecidense, difícil eram os Brasiliense. 5, né? Difícil eram os 5, porque a União também tinha um time arrumadinho, até que a União passou 2 fases. Resumindo, era 4 vagas pra 5 ali. 4 vagas pra 5. Não, nós fizemos 14 ou 15 pontos no primeiro turno. Começou. E fizemos 6 no segundo. Foi, vocês ficaram empatados com o Brasiliense em ponto. Foi. Aí saímos por causa da vitória. E aconteceu isso comigo. O time de interior tem uma particularidade, Mark. Os jogadores moram juntos. Isso aí é um problema muito grande quando os jogadores são mais veteranos. Porque o que acontece? O jogador ele não tem o que fazer, cara. Ele treina, ele mora, ele dorme, ele acorda, ele alimenta olhando na cara dos mesmos caras. Sai pra tomar um açaizinho junto. Açaí, cerveja. E como é que era lá? Tipo, era um hotel? Era uma casa? Um hotel do clube, do lado do estádio. Entendi. E aí, assim, a gente começou muito bem. E aí, obviamente, sempre começa, né? As vaidades e tudo mais. A gente dá uma cortada aqui, cortada dali. Só que, cara, os caras começaram a... Entre eles, assim, sabe? Grupinho. Panelinha. E não é nem panela, assim. Porque panela é mais quando tem um objetivo. Eles não tinham. Na verdade, eles tinham ciúminho, sabe? Um não gostava do outro mesmo. Um falava com o outro e já... O outro não conversava com o outro mais. Excesso sabe de essas coisas? Eu falava pra eles, eu juntava eles É um reality show. Rapaz, eu vou falar pra vocês, eu não tenho problema com nenhum de vocês. Eu não tenho nem o que reclamar de vocês. Eu chamo vocês na minha sala, todos me correspondem. Eu nunca tive discussão com nenhum jogador aqui. Só que, cara, se vocês não conseguirem lidar com vocês mesmos, eu não consigo fazer nada. Porque, cara, quando eu falo o princípio do futebol é comunicação, pra tática é comunicação. Não existe você fazer balanço das duas linhas, sendo que um volante não conversa com o outro. Sendo que você não fala pro lateral, eu sou o zagueiro, não falo pro lateral, o cara tá fugindo nas suas costas, segura a linha, dá um passo pra frente aí, você tá descendo muito. Comunicação é tudo, cara. Ou você comunica ou você corre. O que é melhor no futebol? Você comunicar ou você correr? Correr é muito pior. Então, assim... E aí, quando começa essas coisas, interfere no campo. Eu mostro pra vocês 2, 3 gols que nós tomamos porque um não falou com o outro.
E aí, acontecia o gol, o outro já tava olhando a cara do outro pra jogar pra cima do outro. Falava, tomou gol por culpa sua. Sabe aquelas coisas? E aí eu falava pra eles, cara, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que reclamar de vocês. Não tem ninguém aqui tentando me derrubar, ou eu com problema de relacionamento com nenhum. Até porque se eu tivesse, já tinha mandado embora. Mas eu não tenho. Só que com vocês, parou aquela liga, sabe? Tinha começado a liga, deu tudo certo. Aí depois começa, vaidadezinha. Um quer bater um pênalti, o outro quer não sei o quê. O outro... E era em dia lá, pagamento? Tudo certinho. Tudo certinho. No final ali teve um probleminha, essa questão do Michael aí atrapalhou muito o Goianésia no ano passado. Você fala a questão dele qual? Não, o Michael, o dinheiro do Michael que o Goiás não pagou, Sim. atrapalhou muito o Goianésia. Eles o Goianésia estava sem prefeitura. Estava sem prefeitura na época. Nossa, é então assim, eles fizeram empréstimos. Pessoas fantásticas também, Dr. Marco Antônio, Fábio Gielol, João Pedro, o Thiago, o pessoal fantástico também. Então, tava com esse problema, mas depois cumpriram, pagaram todo mundo e tal. Mas esse foi um dos exemplos que eu tenho, assim, de... o grupo rachou. E aí, meu irmão, é a questão do time pequeno. Porque racha, você vai lá no campo, quando é igual no Vila. No Vila, você vai lá no campo, lá, resolve um problema, faz uma reunião, bota um de frente, um conversa com o outro, cada um vai pra sua casa, vai ver sua mulher, o outro vai ver a namoradinha, o outro vai só dormir, ver Netflix, o outro vai ficar no videogame. Os caras não se veem. Aí chega no vestiário, é aquele ambiente de vestiário, resenha e tudo mais. Aí vai pro campo, brincar, treina e tudo mais. Tem ambiente, os caras se veem 3, 4 horas por dia. Agora em time de interior, os caras ficam 24 horas juntos, cara. Pensa a loucura, cara. É um reality show mesmo. É o Big Brother, é o Big Brother. É o Big Brother de vaidade, um Big Brother de um monte de coisa, sabe? Sim. Então... Os caras sabem até quanto cada um ganha. Exatamente. Pra mim, esse é o maior problema do time do interior. O maior problema do time do interior é esses alojamentos. Porque aí o cara começa com mimimi, tititi, você viu lá o que o fulano falou? Você viu o que o cara fez? Ixi, eu acho que a gente vai jogar errado. No time tinha que ser esse. Eu acho que o fulano tá fazendo isso. Os caras ficam arrumando assunto, cara, porque os caras não tem o que fazer, meu irmão. E isso é geral, tipo assim, a Série D, na totalidade, ela é assim, tipo, a Série D inteira, tipo, todos os times? Eu acho que praticamente todos. Tem uns que tem mais dinheiro aí, um poder aquisitivo. A Portuguesa ano passado, os caras têm Ferroviária apartamento, também, Ferroviária Cruz, né? Exatamente. Aí já é um outro nível, né? Mas a grande maioria. No geralzão, até no interior mesmo. Acho que, quem não tem isso, acho que é o craque. Acho que o craque tem apartamento. Lá no Goiatuba era junto. Porque você tem o espírito do interior. O interior é aquela galera que gosta de uma fofoquinha. Sim. Entendeu? Imagina o 62 podcast convivendo. Assunto não falta. Assunto não falta. Por isso que a gente vê só algumas vezes a semana, né? Com certeza. 2 horas na segunda-feira. Tá. Questão de... Tava lembrando de uma coisa que você tá falando, questão de idade. Eu já vi o presidente do Goiatuba. Quantos anos que ele tem, cara? Deve ter uns 26, sei lá. Presidente do Goiatuba? Presidente do Goiatuba, cara. Caraca, não sabia não. É um menino, né? Então, assim, como eles é que era... todos meninos. Como é que era lidar com esse pessoal até Não. mais novo você? Cara, ali no Goiatuba, tá louco. Gente boa demais. Os caras todos respeitosos, te deixa trabalhar. Então, agora, deve ter lugar que é mais difícil, né? Mas lá no Goiatuba, sem problema nenhum. São os dirigentes mais jovens, eu acho que eu já peguei. Foi esse pessoal do Goiatuba. Mas eles são muito profissionais, muito sérios, meninos do bem, sabe? Foi muito bom mesmo. Uma passagem que eu senti muito esse rebaixamento aí, não ter conseguido ajudar, porque realmente eles mereciam. Você acha que o elenco que foi montado seria capaz de fazer algo melhor? Não, o nosso time era limitado. Porque assistindo o ano passado na divisão de acesso, eu leigo, né, por fora mesmo, eu achei o time do ano passado melhor do que esse, a montagem. O nosso time até jogava bem em alguns pontos, mas realmente o time do ano passado era bem melhor do que esse da primeira divisão. Realmente. A gente competia, tentava, os meninos muito bons, assim, trabalhadores, mas o nível técnico muito baixo. E na minha opinião, o Goiatuba caiu nos 2 jogos contra o Craque. O Craque, pra mim, o Craque e o Goiatuba eram os 2 times mais fracos do grupo. A minha opinião é essa. O Iporá, depois da chegada do Edson, escancarou isso, mas o Iporá tem um bom time. Sim. Ramon, João, Regis Potiguar, o Thiago Pará, o do Gaia. O Pelé, o Douglas. A dupla de zaga é boa, o Douglas Pelé, que é do Boa. Clériston. Então, assim,
Lógico que aquela vitória do Vila mudou a história do Iporá na competição, né? Foi a empolgação deles ali. Exatamente, mas tinham bons jogadores. Na minha opinião, o time do Iporá era melhor do que o nosso e melhor do que o Craque. E aí, se você for ver os confrontos diretos, os 6 pontos que o Goiatuba perdeu pro Craque realmente foram os preponderantes, porque se a gente tivesse ficado brigando com o Craque aquela derrota em casa ali foi as 2 derrotas foram muito ruins. Ô Ariel, e você acha que se o Goiatuba tivesse no grupo no A, com certeza. teria escapado? Tinha escapado. Classificado. Tinha escapado. Com certeza. Era... Eu acho assim, era do desnivelado, mesmo nível de Grêmio, Morrinhos e Jataiense. Melhor, eu acho. Até assim. Acho que pontuando assim um pouquinho o Morrinhos, porque o Morrinhos tem alguns jogadores que conhecem a divisão. Roger, Hugo, Roniel, Aleph, Wallace, são caras que já são cascudos aqui na divisão, assim. Então, acho que o Morrinhos ainda estava um pouquinho assim, mas o Grêmio, meninada, né, que não deu liga dessa vez, ofensivamente era muito inexpressivo. E Jataiense, se tivesse sentado com esse time aí, não tinha subido na divisão de acesso. Não tinha subido. Então, assim, o grupo de cá realmente era muito mais fraco. E a gente tem que fazer mensurar um negócio. Você joga 2 contra Jataiense, 2 contra Morrinhos, 2 contra Grêmio Anápolis e 2 contra quem que é o outro que eu não falei? Anápolis Goiás. Que tava no Goianésia, e 2 contra o Goianésia. Aqui você joga 2 contra o Vila, 2 contra o Atlético e 2 contra a Aparecidense. Ou seja, já muito são pesado, 6 pedradas. 6 pedradas que você toma. Pois você chegou do lá, lado de lá, pegou só o toma Atlético, 2. Vila, Aparecidense. Exatamente. Só peguei o Iporá, que foi confronto direto, que o Iporá atropelou a gente. Então, foi o pior jogo que nós fizemos, foi o do Iporá. Mas por mérito do Iporá. Mérito do Edson, do Iporá. Então, assim, é um grupo muito discrepante, né? Assim, como foi no ano passado já, né? É o segundo ano seguido que rola isso, né, cara? Ano passado, Jaraguá caiu com 11 pontos. A Jataiense classificou com 7. Foi isso mesmo. Pô, pelo amor de Deus, né? E o quanto era mais difícil fazer ponto no grupo do Jaraguá do que no Jataiense? Exatamente. É a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Sim. Ô Ariel, e você é bastante conhecido aqui no futebol goiano, né? Mas você também, assim, você já treinou o Boa, você já treinou o Real Brasília, treinou o Rondoniense, estava recentemente aí em São Paulo. O que tá faltando para você emplacar em algum trabalho de fora? Lá no Vitão, vou abrir pra você. Lá no Boa você ainda ficou um ano. Fiquei 1 ano e pouco, vou te falar, eu vou falar bem pra vocês assim, o meu plano de carreira. Eu sempre coloquei como meta, depois que eu resolvi sair da base pro profissional, essa meta. Até os 34 anos, o meu objetivo é abrir portas. Abrir portas. Eu não estou preocupado com dinheiro, não estou preocupado em chegar na Série B, chegar na Série A, chegar na Série C, sabe? Não é questão de não estar preocupado, obviamente estou me dedicando a todo momento para que isso aconteça, né? Mas assim, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é abrir mercado, fixar meu nome. Pô, hoje eu tenho 32 anos, tem gente que acha que eu sou veterano. Tem gente que fala do meu nome e já acha que é porque eu consegui me consolidar no mercado. E assim, o Boa, por exemplo, foi para Minas. Esse ano a Patrocinense me ligou, o RT me ligou, a Uberlândia me ligou ano passado. Então assim, abri mercado. Fui pro Operário. Quando eu fui pro Operário... Você foi vice-campeão. Fui vice-campeão no Operário. O Cuiabá já me chamou 2 vezes para trabalhar no Cuiabá. Uma como auxiliar permanente, uma como treinador do aspirante no ano passado. São Paulo agora. Eu saí de São Paulo, eu saí aqui 1 hora, 2 horas o Gilberto Pereira me ligou. Ariel, tô saindo, os caras querem seu nome aqui, perguntaram pra mim, eu falei, cara, sou seu amigo, vem cá ajudar os caras são gente boa demais. Você é onde? Ele era o treinador do Goiatuba, que foi demitido. O Gilberto, foi esse ano. E aí eu já entrei nesse processo e tudo mais, só que eu chego em Goiatuba, 1 hora depois do meu treino pra jogar contra o Atlético, o Marília me liga pra voltar pra São Paulo. Ariel, vem pra cá e tal. E assim, deixei. Marília me ligou, Olímpia me ligou, o Esportivo me ligou. Assim, deixei o mercado assim aberto. Na A2 eu não podia trabalhar em nenhum lugar. Mas deixei algumas amizades no Juventus, no próprio Alemense e etc. Então, meu objetivo é esse. Por exemplo, no Goiatuba mesmo, você considera hoje uma porta aberta? Opa, com certeza. Tipo, para ano que vem ter uma divisão de acesso, tipo assim... Olha, eu vou te falar, eu não trabalhei em nenhum clube que eu não voltei ou que eu não tive a possibilidade de voltar. No Grêmio eu tive possibilidade 18, 19, 20. No Jaraguá, umas 3,
4 vezes já. No Vila, não vou nem falar. No Boa, várias vezes. No Operário, agora mesmo, ano passado, né? Atrasado. Então, assim, esse é meu objetivo. O presidente do Monte Azul é meu amigo. O pessoal, por mais que as coisas não aconteceram, respeitam o trabalho, falam bem, etc. Então, meu plano de carreira é esse. Abrir mercado até os 34. Na hora que eu chegar nos 34, eu vou sentar e vou pensar se o melhor caminho é, às vezes, pegar um time grande no aspirante, que eu já tive possibilidades, assim, Cuiabá, Ceará, Vitória. Tentar, às vezes, descer um passo, sub-20, tentar achar um time grande em cima disso para tentar crescer no clube. Eu vou tentar refazer, sabe? Tentar redirecionar minha carreira depois que isso acontecer. Mas, por enquanto, eu tô atingindo o meu objetivo na minha visão. Mas por que os 34? Não, porque eu acho que é uma ideia... 34. Porque eu tinha 5 anos, para fazer isso, porque eu fui com 29 para começar no profissional. Então eu teria 5 anos, teoricamente, para fixar minha carreira no cenário profissional e ter mercado. E dentro desses 5 anos eu vou adquirir uma experiência. Uma experiência vasta. O que eu tenho hoje, eu tenho Copa do Brasil, tenho Série D, tenho Série C, tenho Campeonato Goiano, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, Campeonato Mato Grossense. Então, assim, já rodei em diversas competições. Ano passado eu devo ter feito aí mais de 30 jogos como treinador. Então, assim, vai agregando. Tem o Universiade lá na Itália. Então, assim, você vai agregando conteúdo, experiência, sejam coisas boas ou coisas ruins, a gente aprende muito. É o famoso que não é visto, não é lembrado, né? Exatamente. Então, meu mercado é esse, meu objetivo é esse. Fixar nisso. Chegar nos 34 anos, eu não quero ser um treinador de interior. Eu não quero ser um treinador que fica rotulado como treinador de interior e etc. Eu tento fugir um pouco dessa linha. Então, acho que a 34 vai ser esse limite. Foram 5 anos, eu pego, sento e realinho para que caminho que eu vou seguir. Mas que bom, então, agora o senhor disse que o Marília te procurou, né? Sim. Então, você recusar o Marília acarretou na ida do Guilherme Alves para lá. Foi mesmo. Ele saiu do TNT Sport para treinar o Marília na A3, né? A3. Lá tá com uma estrutura fantástica, fantástica. O Wagner é o diretor lá, é um cara do bem demais. E eles vão subir. Eu rejeitei, assim, queria ir, né? Mas já estava em Goiatuba, não ia fugir da minha palavra, tinha todo um processo. Mas se eles tivessem me ligado, eu estava desempregado. Toda hora. Eu não quero sair de São Paulo nunca mais, né, cara? São Paulo é o melhor lugar do Gostou futebol. de trabalhar lá? Demais, fantástico. Federação Paulista, o campeonato, a estrutura. Nós estamos falando de um campeonato que cada clube numa Série A2 recebe R$800 mil para a competição. É uma coisa, assim, absurda, né? Jogador de nível... de outro nível, assim. Aqui hoje, como é que tá essa divisão? Quanto é que os clubes Não sei, confesso pra você que eu não sei. Porque não eu faço. sei que os clubes da capital tem uma cota, maior, os interior né? tem outra, mas de valores você não... Eu não sei, não sabe, não. Sou leigo nesse sentido. Aham. Mas lá em São Paulo, assim, essa Série A2 é um nível técnico muito alto mesmo. Muito alto, muito bom. E vamos falar de outro patrocinador, já que o Ariel falou que ele está abrindo portas em todos os mercados. Quem está abrindo portas para o 62 Podcast é a Flávia. Flávio Calçados Esportes. E- Não para de abrir porta, né? Já são Nossa, mais de 30 lojas no estado de Goiás. tá sempre abrindo uma porta em cada região de Goiânia. Todo lugar, cara. Todo interior de Goiás. E tá tendo promoção essa semana lá, agora tá tendo promoção A de promoção esporte. lá não acaba, né? Não acaba, mas essa semana é muita promoção de esporte. Vai ter live, inclusive você que está assistindo aqui agora, coloca o celularzinho do lado, live 7 horas lá no Instagram da Flávia, está rolando uma promoção de calçados esportivos. E para você que quer comprar uma camisa com R$15 de desconto de qualquer clube do Brasil, você tem que ir lá no site, somente no site, digita Torcedor15, que você vai ter um desconto lá, que tá incrível. Que dia que é a live? A live, no caso, é hoje, terça-feira. Ah, então beleza então. Pessoal, acabar aqui, vocês já acessem lá. Não precisa nem acabar. Já bota o celular do lado. Você vê o 62 Podcast, joga lá Torcedor15 no site da Flávios e acompanha a live, que vai estar top. Exatamente. Eu vi um tênisinho da Nike lá. Pode ser Top que eu isso aí comprei também. lá ontem não, sábado, comprei na Flávio, lá do passeio. Flávio é a maior loja de calçado esporte Centro-Oeste. Sempre ao seu lado. Ali na Vila Nova tem uma.
Goiânia Shop, Flamboyant, todo lugar que você for procurar, não precisa nem procurar, gente. Só olhar pro lado, tem uma Flávia do seu lado. Você já comprou muito lá na Flávia? Já, pior que já, muito mesmo. Chuteira. Chuteira boa, tênis bom. E treinador, quando vai pro campo, é tênis ou chuteira? Chuteira Society. Ah, só site. É. Pra não estragar a grama. Não, eu, na verdade, meu joelho é ruim mesmo. Não tem nada a ver com a grama, Não tem nada a ver com a grama, não. Até preferiria de cravo, mas o meu joelhão não aguenta mais, não. Mas você na não Flávia, joga nem fantástico. de vez em quando em um futebolzinho aí, sim? Ah, eu jogo, mas não dou conta. Quando mais. tem aquele rachão da turma lá, você brinca? Não, brinco. Brinca, né? Brinco. Mas eu tenho cruzado rompido, tudo. É jogar, ficar 3 Tu dias. joga no gol, então, né? Não, eu jogo na linha. É. Musculatura ainda segura. Eu jogo futebol eu jogo muito. Tem uns fregueses meus por aí. É? Tem vários. Quem? Quem que é o mais? Milemeira é o maior freguês que eu tenho. Esse aí gostou de bater. Toda vez que eu tô precisando de recuperar minha confiança, eu convido ele. Tá em crise. O ego vai lá pra cima. Tô passando por um momento difícil, eu ligo. Ô, Mire, como é que você tá? Tudo bem? Vamos jogar um futebol? Pô, vocês são muito amigos, né? Porque lá no Operário vocês trabalharam junto. No Jaraguá... Não, operário não, só Jaraguá. Ah, no Operário Ele foi que tava sozinho. lá esse ano, né? Ele foi. Verdade. Lá no Jaraguá era ele? Jaraguá e ele, Vila, nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos nos dois juntos, na verdade. Mas assim, nós temos muito respeito profissional, assim, um pelo outro e pela trajetória de muitos anos, né? Nos tornamos muito amigos. É a mesma coisa do Igor, entre outros, né? Muito amigo mesmo. E um cara competente, assim, absurdo. O melhor diretor que eu trabalhei até agora, o melhor presidente, o Jorge Bravo, mas o melhor diretor que eu já trabalhei foi o Miller. E o melhor jogador que você já dirigiu? Vixe, esse é difícil, hein, cara. Você quer saber que vingou ou que não vingou? Os dois. Os dois, pô. Fala aí. vingou É mais fácil por posição, assim, esse Então negócio. vamos lá. Ixi, Vamos brincar disso aí. Pô, vocês me botam em cada uma, né? Mark, pega uma água aqui pro Ariel. Ixi, Quem vingou um bom que ele falou foi o Galeno, né? o Galeno é fera. Ele tá no Porto, né, pô? Galeno é fera. Rapaz, por posição, vamos lá. Goleiro é o primeiro? Vamos. Goleiro, melhor goleiro. Vale lembrar que os não citados também são bons, velho. Porque Ou não? Aquele carinho especial que ele teve. Não, com certeza eu vou É, esquecer de uns caras, né? Sim. Ah, não tem como. Com certeza eu vou esquecer de vários, mas difícil, hein? Vocês querem novo ou mais? Pode ser qualquer um? Qualquer um. Rapaz, que lugar que vocês me colocarem, cara. Em cima do muro, Ariel. Cara, eu não sei, goleiro ou Léo Lang ou Ele tá Gabriel. na um dos Tombense, dois. né? Tá na Tombense, saiu da América Mineiro, foi pra Tombense. Um dos dois, Léo Lang ou Gabriel. Gabriel também teve muito bem comigo. Tá, Aparecidense. Sim. Gabriel Félix. Acho que um dos dois. Lateral direito. Putz, cara, é difícil, hein? O Celcinho por ter pedido desculpa pra você depois. Não, o Celcinho é o meia. Era o Era Celcinho o- meia. Ah, sim. tá, eu... Tô achando que é o lateral. Era o Não, cabeludo. Pô, É. também. Que foi pro Zé Ribeiro depois? Sim. É, não, é o que jogou no Londrina. Ah, tá. Jogou na seleção, né? Locomotive, Uhum. Sporting. Deixa Cara, eu- lateral direito difícil, hein? Nós vamos ficar muito tempo nesse trem aqui, acho que não vai dar certo, não. Não, mas quem Fala, você... falando no geral, É, assim, né? Quem que você tem um carinho, Cara, uma lembrança muito boa, assim? Pra mim, o melhor jogador que eu trabalhei, assim, e que achava que ia vingar muito mais e não vingou, foi o Everton Galdino. Tá tão bem. Não, mas eu acho que ainda dá tempo. Ele joga, O tá Everton, jogando muito lá. o Everton é muito bom, muito bom, muito bom, forte. Ele passou na base, foi do São Paulo também, né? Foi, a gente foi pra taça, né, juntos. Nossa, tem Você história. tava no Boa Esporte quando ele tava lá? Não, a gente tem história demais. Eu tenho história com esse Everton, cara. Esse jogo do Vila mesmo aí, ó. O Vila e Atlético, final do Sub-17. Esse Everton me aparece com uma gripe, cara. Uma gripe. E eles moravam lá embaixo, lá no Vila, né? Não tinha nem janela, aquele lugar. E os caras me ligaram e falaram, ó, o Everton tem jeito, tá mal. Os meninos, né? Os próprios jogadores lá no Vila. Antigamente supervisor, era o treinador, essas coisas. Né? Era eu e o Josimar que resolveu os problemas. E o Delson? Aí nós vamos, vou lá, chego lá, esse Everton mal, cara, mal, pego o Everton. Um dia antes do jogo contra o Goiás, pego o Everton, me levo o Everton no hospital. E aniversário de namoro que eu tava com a minha ex-mulher. No dia. Aí lá vai eu e o Everton. Hospital. Combinado pra ir pra um restaurante, cara.
Eu já tava tudo arrumado. Lá vai eu no Oba buscar o Everton. Cheguei lá e esse negão... Eu falei, Everton do céu, o que foi, meu filho? O professor tô mal demais. Fui lá, peguei esse cara, levei ele no postinho e vai, e demora pra caramba, e vai, e vem. E remédio, o cara mandou um monte de remédio, mandou, esse cara tem que ficar de repouso 24 horas. E falei, rapaz, esse cara tem que jogar pra mim. O cara é jogador, como é que é? Como é que eu vou ganhar o título? Você tá louco, cara? Aí ele, não. Aí agora eu vou pegar ele, botar ele lá naquele buraco lá no Oba de novo. Vou nada, vou levar ele lá pra casa. Vou levar ele no encontro. O Everton lá pra encontro. casa. O Everton dormiu lá em casa. E a mulher já tava brava. E aí, a as mulher mulher? tava um veneno. Teve o jantar, levou o Everton pro jantar também? Não, aí também não. Aí o Everton ficou lá. Ali é folgado, ele era só... Era só mãe. Só né? mãe. Era só Aí charme. Foi lá, deitou, assistiu televisão lá. Eu falei, sai com a minha mulher, né, cara? Você tá de brincadeira. Aí fui, deixei ele lá. Aí no outro dia ainda ele fez o gol do título. Fez o gol, dormindo em casa. Aí levei no outro dia, ele melhorou da febre. E nunca mais ele saiu da sua casa. Não, você tá louco? Falei, ô, você passar mal, agora você arruma uma mulher pra cuidar de você aí, cara. Né? Se vira. Mas que história, hein? Os caras ninguém imagina, né? Mas foi essa. Esse Everton aí era fantástico, esse menino, o poder de finalização dele é piada. Ele é muito bom, subiu o Catão Bense agora. Sim. Vai jogar na Série B aí, ó. Ele muito bom, outro que eu trabalhei muito bom, que eu gostava demais, tá na Grécia, tá na segunda da Grécia, primeira da Grécia, não sei se eles subiram agora, foi artilheiro ano passado da segunda. O Felipe Ebert, jogou no São Paulo, ele é daqui também, ele era do Atlético Goianiense, foi pro São Paulo muito novo, ele era daquela geração de David Neres, de 97, é outro cara muito bom que eu trabalhei, muito bom mesmo, finaliza bem. Ele não teve destaque, eu trouxe ele pro Vila, ele trabalhou comigo em 2017, quando nós fomos campeões. Ele não teve um grande destaque porque ele não tem uma grande estatura, sabe? Ele foi comigo pro Operário, aí foi artilheiro do campeonato, aí a Ferroviária comprou ele, depois ele começou a rodar aí mandaram ele pra Grécia, ele tá lá de artilheiro lá na Grécia. É um jogador também diferente, trabalhei com alguns, o Dudu era um menino. Você acha que o cara, por exemplo, tá lá na Grécia, segunda divisão, você acha que ele vive melhor que um cara que de repente tá rodando o campeonato estadual interior aqui? Como você olha isso daí? Com certeza. É, né? Tipo assim, pra ele é mais jogo tá ali na Grécia ali do que tá por aqui. Ah, com certeza, Europa. Você fala né? pelo lado financeiro, Não, pela qualidade de vida? Cultura de jogo, qualidade de vida. Lado financeiro acho que nem tanto, que a Grécia tá um pouco quebrada, né? Aham. É meio desorganizado nesse sentido. Mas cultura de jogo, cultura do país, sabe? Tem calendário, né? Fisiologicamente, o atleta ele é diferente. O atleta que trabalha 12 meses e o atleta que trabalha de 3 em 3. Isso aí é natural. Muitos atletas ficam pro meio do caminho por isso, sabia? Às vezes ele trabalha no Vila. Ele tem 3 anos de contrato. Ele vai trabalhar 36 meses sendo monitorado, com férias programadas, trabalhando da melhor maneira possível, com os melhores profissionais, com estrutura e etc. O cara que trabalha no interior de 3 em 3 meses, o corpo dele toda hora toma uma pancada. Por quê? Ele faz a pré-temporada e joga 3 meses. Aí ele fica parado 1 mês. Aí vem para outro time do interior, faz a pré-temporada, joga 3 meses. Nisso aí, o seu corpo, ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Tem cara que joga as 3 divisões no mesmo ano, né? Exatamente. E o cara nesse processo aí de começa. O corpo, fisiologicamente, o corpo tem uma resposta disso. É por isso que muitas das vezes a gente fala, pô, você tá vendo? Vai jogar Atlético e Goiatuba. O Atlético passa em cima, parece que os caras são muito mais fortes. Nossa, a água da Série A é diferente, a gente brinca na bola. Mas não é isso, é porque o atleta, ele tem aquela continuidade de atleta que o corpo dele corresponde de maneira completamente diferente do que o cara que faz pré-temporada. A pré-temporada de um time grande que vai trabalhar 12 meses, 10 meses, 11 meses, sei lá, é uma. A pré-temporada do time que vai trabalhar 3 meses é completamente outra. E isso não só por conta do campeonato, por conta dos atletas. O Vila contrata jogador que jogou a Série B, jogou a Série C, jogou a Série A. O Goiatuba contrata jogador que jogou o Capixaba, a terceira do Goiano e etc. Aí o cara pode estar... O cara tá gordo, tem esse movimento de incha, de emagrece, engorda de novo, não tem trabalho contínuo de potência, não tem trabalho contínuo de ganho de massa, não tem trabalho contínuo de técnico, de dinâmica de treino, de velocidade de treino, de intensidade. Então isso muda muito. Por isso que tem muito jogador que sai do time grande, começa a rodar no interior e aí vira normal, vira igual aos outros. Aí você olha e fala, pô, aquele cara jogava demais, né, Bi?
vi ele jogar agora no Goiatuba aí e jogou porra nenhuma. Mas por quê? O histórico do cara, você vai olhar pra trás, o cara tinha uma crescente por conta de um motivo. E no time do interior ele não consegue ter, pelo calendário e etc. Então, galera, chegou a hora de fazer aquela fezinha, né, Vitão? Você gosta, Ariel? Você é um amante das apostas ou você é meio... Não, eu não sou muito bom não, cara. Mas hoje você vai ser. Olha, a gente já tá no quarto programa, a gente tem que ganhar uma vez, cara. Meu Deus. porque Ninguém Tá acertou difícil, errado, viu? né, cara? Tá São difícil. quantos jogos vocês fazem? Não, a gente vai colocar aqui pra você, Faz uma combinadinha A aí. gente só bate na trave. mas então, pessoal, quer apostar? Posta na proesport.bet. Simples e fácil de vocês apostar. A gente vai colocar o videozinho lá, né, para o pessoal saber como é que funciona. E o telefone também. Agora o 62 Podcast está registrando seu bilhete, viu? Você que tá querendo fazer sua fezinha, é só mandar pra gente. Dá uma força pra gente. Exatamente. E tem também a Bet Billions. Você que tá cansado de perder dinheiro igual a gente, que a gente tenta e não dá certo, assina um plano com o pessoal da Bet Billions. Tem plano mensal, trimestral, anual. E o pessoal é certeiro, viu? É um passa tip pra você ali, na hora, tip que você tem certeza que você vai ganhar. Claro que você perde uma hora ou outra, mas sua chance de acerto é muito maior com acompanhamento de especialistas. Vamos Por lá? isso que a gente trouxe eles pra gente, né? Exatamente. Vocês têm falado com esses caras antes, hein? Exatamente. Vocês também nem pra avisar. Mas é. aqui a gente gosta de colocar o convidado Ixi. pra poder brincar com a gente. Então, galera, vamos lá. Vou falando os jogos pra você, Ariel. Você vai falando os que você quer que a gente seleciona, São beleza? quantos? Deixa eu começar de novo. 3, 2, 1. Então bora lá, galera. Vou falando pra você, Ariel, os jogos, aí você vai selecionando os que você quer. Certo. Pode ser 1 milhão de jogos, mas a chance de ganhar é menor. pra ganhar, viu? né? É pra ganhar. Entendi. Campeonato Carioca, Nova Iguaçu contra Audax. Você tem a opção de pular Pode também. pular também. Pula. Red Bull Bragantino contra Santo André. Esse é uma boa, pode pôr. Em quem? Red Bull. Red Bull. Palmeiras contra Ituano. Em casa, Palmeiras? Palmeiras em casa. Só um jogo, né? Só um jogo. Ah, Palmeiras é bom também. Vai. Campeonato Gaúcho, Ipiranga contra o Brasil de Pelotas. O Brasil ganhou 1-0, né? E é clássico, né? Rapaz, o Ipiranga tava bem. O Ipiranga fez a campanha de quem vai cair na semi. É, né? Pula. Tem empate? Tem empate. Tem. Tem empate, pode pôr empate. Grêmio contra Internacional. Nossa. No Olímpico. Pula, Isso é... tá louco. Caldense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Ah, jogar lá em Poços de Caldas é chato, hein? Mas... Mas é o Atlético, né? Mas ficou o primeiro? Não, eu acho que esse é o primeiro. O último Ah, o foi... último foi da fase da classificatória, né? classificatória. Verdade. É, põe no Galo aí. Campeonato Goiano, Goiás contra Iporá. Ih, tem? Rapaz, agora sim. É, não tinha antes, né? Pô, vai ser a vez. primeira, vai ser a primeira vez. E Sou aí? corajoso, hein? É porque eles colocam mais próximo ao jogo. Tá querendo apostar no Iporá, né? Sou corajoso, hein? Tá querendo Será? apostar no Iporá ali. Não, pula isso aí, vai. Pô, Não primeira conhece vez também, que não. Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba contra Náutico. Rapaz. No Náutico Conceição, vai. Fora de casa. Quantos jogos foi? 5. Vou falando mais alguns aqui, vamos ver se tem algum mais interessante aqui. Não vem com campeonato. De uma liga Austrália, maior. não. Como é que deixa o eu UEFA ver. Campeonato Sub-19. Australian League. Então é isso mesmo. Não tem Champions League essa semana, né? Não, graças a Deus. É da semana toda isso aí? Tem como você já pegar até quarta-feira, os jogos até quarta-feira. Entendi. Entendeu? Esses que são jogos de quarta. Mas tá bom, acho que eu já fui até. Tá massa. Eu usei aí em qual? Só no Náutico, né? Pô, Só no Náutico. eu acho que você usou foi no empate. Brasil e Ipiranga? Pra mim, um empate sempre é ousado. E Sim. com créditos. Acho que ninguém nunca jogou empate aqui, hein? Já. Já? Já e acertou, inclusive. Foi o É Márcio. porque o Brasil ganhou Ah, o É primeiro. verdade, foi o primeiro, né? Foi. O Brasil ganhou o primeiro. Não Aí às sei. vezes no segundo ele tá ali só segura. É. O Brasil é E time você acompanha chato. tudo, tudo. Tudo. Então vamos lá, vamos finalizar. Cotação de odd deu 12,97. Caraca. Com R$50 de
de bônus que a Pro Esporte nos oferece, R$648 caso a gente ganhe. Ficou legal, dá pra fazer um churrasco. Tá bom, né? Você copia o código, galera, e manda para o telefone que vai aparecer aqui na sua... É aqui que aparece? Vai aparecer em Vai qualquer canto aparecer aí, no né? lugar da Você tela. acha o telefone aí Exatamente. na tela. Você acha na descrição também. É só mandar Você- sua posse, registrar e pronto. Pronto. Agora foi. Agora foi, pimenta. Certinho? Certinho. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Mas deixa eu encerrar só com Claro. uma pergunta Fica para à Ariel. vontade. Ixi, lá vem. Ariel, qual que é o próximo passo do Ariel? Essa foi boa. Você que estava recentemente no Goiatuba, agora é Série D, divisão de acesso, como que tá sua carreira aí agora? Então, eu tenho conversado com alguns clubes, desde que acabou o Goiatuba. Graças a Deus, algumas procuras e etc. Eu tô tentando escolher o caminho mais estável possível, uma equipe que tenha uma estrutura, que tenha uma filosofia aí de trabalho. Então, tô indo nessa linha. Se a gente conseguir encaixar aí algum clube nessa linha, logo teremos novidades. Se não, a gente aguarda um pouco mais Segue pra na frente. procura. Tem a licença A agora em maio em Teresópolis. Lógico que eu posso adiar, né? Caso acerte na Série D. Mas sem pressa, tentar fazer uma escolha da melhor maneira possível. É isso aí. Já antes de passar a palavra pro Marco para ler, queria agradecer mais uma vez, né? Eu que já conheço o Ariel já tem um tempo já também, né? Verdade. De sub-20, Verdade. Vila Atlético, e a honra aí agora de você estar aqui no Prazer 62 todo Podcast. meu. Prazer todo meu. Obrigado, então. Você é fera. E mais uma vez, obrigado por aparecer aqui, Ariel. Nós, às vezes o público, a gente não conhece tanto seu lado pessoal, Sim. suas histórias, algumas curiosidades também. Sim. A gente fica muito feliz por você ter vindo aqui, ter dado essa oportunidade pra gente. E muito sucesso no restante da carreira, que você pegue esse clube organizadinho aí pra essa restante temporada e seu trabalho seja da melhor forma possível. Obrigado. Foi um prazer pra mim. Obrigado pelas palavras. E é uma satisfação minha também de estar aqui. Então, Ariel, já te conhecia, né, pessoalmente. Desde criança, né, Marco? Não, nem tanto, pô. O Marco é mais velho que o Ariel, inclusive, né? Sou, cara. Você tem? Eu tenho 32. Então sou mais velho, pô. Sou de 35. 89. Que Não, isso? eu sou 86, Uai, pô. você achei que você tinha 29. 86. Não, que isso. É só a cara, né? Então, Ariel, muito bom, cara. Esse assunto aí, bom saber mais sobre sua lado pessoal, sobre sua carreira. Quem acompanha o futebol goiano, né, já conhecia, mas com certeza hoje passou a conhecer melhor. E a gente continua aí, né, na torcida para que mais portas se abram e que a sua carreira aí decole sempre. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Respeito e admiração também são recíprocos aí. Mais uma vez, obrigado a vocês todos aí pelo programa, bate-papo fenomenal. Vocês vão longe, parabéns pelo projeto aí. Vou estar na torcida acompanhando sempre aí. Indicaria o 62 pra galera vir? Opa, com o maior prazer, tá Beleza. louco, com certeza. Bate-papo legal, vocês sabem o que faz, um ambiente gostoso. Falar de futebol sempre bom e vocês têm conteúdo pra falar sobre. Então, show de bola, podem vir aí que vai ser muito bom. Muito obrigado. E Obrigado pra a você vocês. de casa, Alexandre, faça das minhas palavras as suas palavras e peço pra galera inscrever, ativar a notificação. Segue a gente no Instagram, no YouTube, curta os vídeos, comente, TikTok que tem corte todo dia. Twitter, tá Twitter. tudo, gente, tudo 62 Podcast. Tem alguns que são inscritos, né, 62 Podcast. Sim. E qual que é o numeral? O 6 e o 2, pode Não, ser. sim, pô, mas qual plataforma, velho? Acho que todo. Não, acho que tudo. Tá tudo tudo escrito, É tudo pô, escrito. tá tudo escrito. Inclusive, Tá tudo escrito. inclusive o link do YouTube Vai agora estar tudo também. na descrição aí. A gente personalizou o link e aí o link tá 62 podcast. Se você escrever lá 62 podcast depois de youtube.com, vai chegar no nosso canal. Exatamente. Então valeu, galera. A gente vai divulgando durante a semana aí o próximo convidado. E na segunda-feira a gente
tá de volta. Na terça-feira, desculpa. Na terça-feira às 20 horas. Tô com segunda-feira na cabeça, mas na próxima terça-feira às 20 horas a gente estará juntos novamente. Muito obrigado e boa noite. É nóis. Valeu.